Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Somos 6. Francisco Cândido Xavier, Caio Ramacciotti e Espíritos Diversos. Homenagem e gratidão a Rolando Ramacciotti. Sinopse: 2 jovens pereceram em incêndio de grandes proporções, outros 2 afogados, enquanto que apenas 2 de morte natural. Muitos dos rapazes e moças, citados nas mensagens dos 6 jovens, partiram da terra, vitimados por acidentes de trânsito. Agora, suas mensagens confortam a família, esclarecem sobre a vida mortal e orientam sobre a importância do auxílio fraterno, enquanto na terra, preparando-se assim para a desencarnação sem traumas. Wilson William Garcia e Volquimar Carvalho dos Santos foram as vítimas do trágico incêndio do edifício Joelma, em São Paulo, pouco antes das 9 horas da manhã do dia 1º de fevereiro de 1974. O livro apresenta também uma entrevista com Chico Xavier, tratando do assunto morte de crianças e jovens. Inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações de novos audiolivros. Curta, comente e compartilhe. Assim você estará ajudando o canal. Obrigado. A gratidão é o caminho da evolução. 1. Prefácio. A juventude expressa o amanhecer no dia da existência terrestre. Neste livro, colhemos impressões e notícias de companheiros à espiritualidade superior, nesse momento iluminado de quantos se encontram no plano físico. Sendo assim, eles não escrevem unicamente para os corações na primavera das forças corpóreas, mas se dirigem e se localizam nas variadas faixas do tempo, no tempo do progresso e da elevação, fornecem a todos os espíritos da Terra a alegria da criatividade na seara do bem e da mortalidade, acima das provas e experiências que passam os homens. Nas entrelinhas de cada mensagem confortadora, esclarecem que da estância humana, quaisquer que sejam, de muita importância para a alma e que, do dia para a noite, no dia da existência planetária, somos convidados no plantio do amor, visando a colheita de luz, nos campos da vida maior. As palavras desses construtores de renovação nos auxiliam na insegurança, nas falanges do bem e da paz e da alegria, de que os autores deste volume são mesmos operosos e felizes. São os nossos votos. Emanuel Uberaba, 1º de julho de 1976. 2. A volta dos jovens. Os jovens estão de volta. Após o lançamento de Jovens no Além, em outubro de 1975, ressurgem os rapazes, como que varando extensa cortina de cinzas, com novas mensagens, e vêm acompanhados de outros 2 autores que trazem o seu testemunho, de certa forma semelhante. Os ambos faleceram no incêndio do edifício Joelma, em São Paulo. Voltam bem à vontade, sem rodeios, pois a limpidez da transmissão mediúnica lhes permite a expressão natural, com suas palavras próprias, muitas vezes calcadas em gíria gostosa e clara, abordando com os jovens da Terra importantes problemas. Nas páginas deste livro, você, prezado leitor, terá a oportunidade de observar repetidas referências a jovens no além face à necessidade de esclarecermos fatos ou citações já mencionados naquela obra. Ao anotarmos o nosso agradecimento a muitos companheiros, particularizamos nossa gratidão ao querido amigo Francisco Cândido Xavier, a quem tudo devemos, na estruturação do trabalho, aos pais e familiares dos jovens, pela simpatia com que forneceram os fundamentais elementos de identificação, e ao amigo e companheiro espírita, José da Fonseca, de quem obtivemos ilimitadas informações a respeito do incêndio do Joelma. Desejamos que as surpreendentes revelações sobre a influência do espírito, que com tanta clareza nos trazem, representem para todos nós a oportunidade de meditação sobre a vida além da morte. Aos amigos, que carregam a dor da separação dos filhos queridos, esperamos que estas páginas signifiquem facilidade de reencontro das mais caras afeições, notoriamente separadas de seu convívio pela morte. Caio Ramacciotti, São Bernardo do Campo, 1º de julho de 1976. 3. Volquimar Carvalho dos Santos, Guaratinguetá, 1º de julho de 1952. São Paulo, 1º de fevereiro de 1974. Filha de Geraldo Avelino dos Santos e Valquiria Carvalho dos Santos. Irmãos: Volnelita dos Santos Fogel, casada com Wilson Fogel, residentes em Araras, São Paulo. Volnéia dos Santos Augusto, casada com Josué Augusto,
residentes em São Paulo, capital, Álvaro Avelino Carvalho dos Santos. O incêndio do Joelma, para o paulistano, habituado às dimensões arquitetônicas de sua megalópole, não é hábito particularizar esse ou aquele edifício, essa ou aquela construção mais ou menos soberba, porquanto, vive-se na capital paulista entre rochedos de concreto, perdendo-se, já em passado mais remoto, o tempo em que se admirava a altura, então, descomunal do edifício Martinelli, do Banco do Estado ou mesmo da Esplanada. Hoje, apenas a ideia do metrô quebra a rotina da população operosa que de sua só constrói a maior cidade da América Latina. Um edifício contudo, que, a despeito de não apresentar muito de diferente em relação aos outros, há 2 anos permanece vivo na retina de todos nós que da grande São Paulo presenciamos a eclosão de catástrofe de inusitadas proporções. Falamos do Joelma, com seus 26 andares, alinhados em arquitetura moderna, em que a forma convexa de sua fachada se abre em leque para a Avenida 9 de Julho, descortinando a extensão toda da grande avenida que se perde nos jardins. Fica o Joelma situado em posição estratégica. Logo no início da 9 de Julho, próximo à Praça das Bandeiras e do Vale do Anhangabaú, voltando suas costas para a Avenida 23 de Maio, semelha-se, mesmo, o Joelma a um guardião do miolo da cidade onde se depositam as tradições primeiras de sua história, com o antigo Anhangabaú sepultado pela canalização de concreto, correndo no sopé das colinas onde se construiu, por determinação de Manuel da Nóbrega, o Colégio de São Paulo de Piratininga. Pouco antes das 9 horas da manhã daquela sexta-feira, no primeiro dia do mês de fevereiro de 1974, línguas de fogo, nascendo do meio do edifício, começaram a crescer, alcançando em poucos minutos proporções que lembravam o trágico Andraus, de 2 anos antes, com a combustão de materiais diversos que simulavam ao poder destruidor do fogo, volutas de fumaça negra, em rolos intermináveis, alternavam-se ou conviviam com as chamas ciclópicas. Muitas das pessoas que se encontravam naquela manhã no Joelma conseguiram descer as escadarias até o térreo e salvar-se. Mas muitas, também, não tiveram o mesmo destino. À medida em que o fogo queimava, chamas e fumaça subiam pelo vão das escadas, impedindo de qualquer modo a descida de quem se encontrava nos andares superiores. Elevadores lotados se perdiam na ausência de eletricidade, transformando-se em fornos crematórios a carbonizar os infelizes passageiros que acreditaram na possibilidade de atingir o térreo, através daquelas gaiolas de aço. Sem possibilidades de descer, muitos subiram até o topo do edifício, na ideia de que se repetiria o mesmo processo de salvamento do Andraus em que dezenas de pessoas foram salvas pelos helicópteros. Não sabiam, e não adiantava saber, que o Joelma não tinha heliporto. Na cobertura, os muitos que lá chegaram, começaram a correr, como um bando desorientado, fugindo para cá e para lá das lâminas de chamas aterradoras e dos rolos de fumaça que a todos intoxicava. O oxigênio, rarefeito pela combustão, atraído pelo sorvedor do fogo, como que acabava, toda vez que as chamas mais ousadas varriam os cimos do Joelma, retornando escassamente quando as chamas recuavam, para com parcimônia ser sorvido a longos haustos pela multidão em desespero. No interior do prédio o panorama não era mais alentador, posto que a fumaça penetrava onde não chegava o fogo, asfixiando a muitos. As laterais do edifício foram as mais poupadas, ali concentrando-se a maior parte das pessoas que foram recolhidas com vida. No desespero de salvar-se, na confusão generalizada, corpos eram pisados ou, quais tochas vivas, impiedosamente carbonizados. Alguns não poucos, no paroxismo da dor e do desespero, pularam para estatelar-se perto do povo que, assustado, acompanhava a tragédia. Entre atônito e ineme, o heroísmo estava presente. Mais uma vez páginas de coragem indômita foram escritas. A generosidade irmanou muitos naquelas poucas horas e espíritos valorosos deixaram seus corpos para alçar voos maiores, já sem os helicópteros que os não puderam salvar, mas, com apoio, talvez, de aparelhos outros, invisíveis para nós, que levavam as vítimas fatais para regiões diferentes. Entre esses passageiros, em viagem compulsória para um novo destino, estavam 2 dos autores deste livro: Wilson Leon Garcia e Volquimar Carvalho dos Santos. Quem é Volquimar?
Embora o irmão Álvaro a tenha reconhecido no Instituto Médico Legal, ocultou o fato à progenitora. O dia havia sido exaustivo. Apenas aquela hora, perto das 6 da tarde, é que a longa busca chegava ao fim. Desde os primeiros momentos do incêndio, Álvaro esgotara todas as possibilidades de encontrar Volquimar. Os dois trabalhavam no Joelma. Álvaro Avelino Carvalho dos Santos, o filho caçula de 19 anos, e Volquimar, de 21 anos, eram funcionários da Crefisul. O rapaz trabalhava no Terre Volk, como era carinhosamente chamada, no 23º, como gravadora de processamento de dados. Tão logo deflagrado o incêndio, Álvaro ficou aguardando a cada chegada de colegas dos andares de cima, a presença da irmã. Como até às 10h30 não conseguira localizá-la, encarregou alguns amigos de continuarem na procura, enquanto ia em casa tranquilizar a mãe. Dona Valquíria se encontrava no pronto-socorro infantil Santa Generosa, acompanhando a filha de uma vizinha que lá estava internada. Até perto das 11 horas daquela manhã, de nada sabia. Foi informada do incêndio por uma serviçal que, procedendo aos cuidados rotineiros de limpeza no quarto da criança, comentou que um prédio na cidade pegava fogo. Curiosa, Dona Valquíria desceu para maiores informações na secretaria do pronto-socorro e soube tratar-se do Joelma. Enquanto tentava inutilmente ligação telefônica para os filhos, o Álvaro chega, coloca a mãezinha a par da situação e volta até o Joelma para localizar a irmã. As buscas exaustivas em volta do prédio, nas outras agências da organização Crefisul, mais próximas, onde se elaboravam listas das pessoas que conseguiam salvar-se, foram infrutíferas. Voltou para casa, e com Dona Valquíria e o auxílio de um amigo motorizado partiram à tarde para novas tentativas de localização de Volquimar, tentativas que os levaram, por fim, ao Instituto Médico Legal. Deixando a mãezinha no carro, Álvaro entrou com o amigo no instituto e, ao encontrar o corpo da irmã, julgou prudente ocultar o fato ao coração materno, até que chegassem a um pronto-socorro cardiológico, onde, junto de um médico, daria a notícia. Dona Valquíria poderia não resistir ao impacto. Entrando no carro, disse a ela que a Volk não estava no instituto e, em piedosa desculpa, falou que iriam a um hospital próximo, onde talvez a jovem estivesse. Mas, aqui começam as participações do além que não permitiram a Dona Valquíria manter ilusões a respeito do destino da filha. Assim que o Álvaro deu a desculpa e o carro já rolava pelo asfalto da Teodoro Sampaio, bem em frente ao vetusto edifício do Instituto Oscar Freire, Volquimar apareceu em espírito para a mãe. Sem que o irmão e o amigo a vissem, ela disse: "Mãe, o Álvaro já me achou e identificou o meu corpo." "Traço Álvaro, meu filho?" perguntou. "Então, Dona Valquíria, você já localizou sua irmã, não é verdade?" Sem dizer como estava recebendo a informação. "Não, mamãe", retrucou Álvaro, confuso. "Não a encontrei." Continuava, contudo, o diálogo invisível da filha com a mãe. "Mamãe", falou a Volquimar sorrindo, "ele já me encontrou, sim, e está ocultando a verdade da senhora." Dona Valquíria tocou os ombros do filho, no banco da frente do carro, e repetiu: "Álvaro, fale-me a verdade, a Volk está no Instituto Médico Legal, não é mesmo?" Já que o filho continuava ocultando a realidade, Dona Valquíria silenciou e teve apenas confirmada a certeza do falecimento da filha em um pronto-socorro, onde, de imediato, lhe foram ministradas poções calmantes. O episódio que envolve o aparecimento da filha, pós-mortem, a sensibilidade da genitora, na tarde do mesmo dia do incêndio, foi confirmado por Volquimar em sua primeira mensagem psicografada pelo Chico, como veremos mais adiante. Fato consumado. Voltaram para casa e à 1 da manhã chegava o corpo de Volquimar já liberado. Na manhã seguinte foi sepultada no cemitério Nova Cachoeirinha. Filha de Valquíria Carvalho dos Santos e Geraldo Avelino dos Santos, Volquimar nasceu em Guaratinguetá, São Paulo, a 1º de julho de 1952, vindo a falecer no dia 1º de fevereiro de 1974, com 21 anos. Em 1969, residindo em Pirassununga, no interior paulista, Volquimar forma-se professora primária, junto com outra irmã, Volnéia, e, em seguida, a família muda-se para São Paulo. Em outubro de 1973, após passar por algumas organizações comerciais, foi levada pelo irmão,
que já era funcionário da Crefisu, para trabalhar junto dele no edifício Joelma, onde desencarnaria 4 meses depois. Exercia as funções de gravador em processamento de dados e sua seção, situada no 23º andar, foi severamente castigada pelo incêndio. Na véspera da morte, Volk faltara no serviço para preparar a documentação necessária à matrícula na Universidade de São Paulo, onde fora aprovada nos exames vestibulares recém-realizados, na cadeira de letras. O reencontro, a bênção do esclarecimento espírita foi muito importante para a família de Volkmar, no período de adaptação após a partida da filha para o plano espiritual. A dor, contudo, não deixava o coração saudoso de Dona Valquíria, que, a despeito de convicta da sobrevivência da filha, tendo-a visto, inclusive, em espírito na tarde de seu falecimento, como vimos anteriormente, não se acostumava com a ausência daquele anjo meigo, companheira de tantos sofrimentos e lutas, amiga inseparável. Mas a vida nos empurra invariavelmente para a frente, com a renovação dos valores a nos cobrar a readaptação às circunstâncias, por mais adversas que sejam. E Dona Valquíria sabia que não poderia fugir ao imperativo da renovação. Conhecia Francisco Cândido Xavier das apresentações do Pinga Fogo do Canal 4 de São Paulo, as célebres participações de julho e dezembro de 1971, em que Chico ampliou consideravelmente a legião de seus admiradores, sobretudo entre os não espíritas que naquelas memoráveis horas de magnetização total, através do vídeo, puderam avaliar a sua majestática dimensão de discípulo de Jesus. Sendo informada pelo genro, residente em Araras, São Paulo, de que Chico Xavier lá estaria no mês de março, eis que 40 dias depois do incêndio do Joelma, no dia 10 de março de 1974, Dona Valquíria era a primeira pessoa da fila para abraçar o querido médium. Tão logo pôde cumprimentá-lo, disse-lhe que perdera a filha no incêndio do Joelma, sem mais informações, tendo Chico solicitado que esperasse até o fim da reunião, o que ocorreu madrugada adentro, dada a multidão que aguardava a oportunidade do abraço a Chico Xavier. Às despedidas, Chico falou-lhe da filha, identificando-a por Volkmar, sem nunca ter tido qualquer informação a respeito da jovem. Aliás, Volkmar é nome pouco comum e, convenhamos, nada fácil de ser sacado. 2 meses depois, em maio de 1974, Dona Valquíria se encontrava em Uberaba e, em meio a uma conversa informal, Chico contou-lhe que o espírito da Volkmar estava dizendo a ele que deixara em casa algo que permitiria a comunicação mediúnica entre ela e a mãezinha. Dona Valquíria negou a existência de qualquer coisa que a filha tivesse deixado e que pudesse servir de intercâmbio com o plano espiritual. Como Chico Xavier insistisse, lembrando que a Volkmar confirmava a existência de uma cartolina com as letras e números, com as palavras sim, não e adeus e com um pequeno cartão móvel acoplado, o filho Álvaro lembrou-se de que realmente a Volk havia feito um cartão semelhante. Voltando a São Paulo, identificaram a cartolina guardada entre as coisas da filha e esse meio incipiente de comunicação com os mortos passou a ser utilizado com frequência por Dona Valquíria. A cartolina citada nas mensagens de Volkmar, como veremos mais adiante, ressalte-se nesse episódio a autenticidade da intervenção mediúnica de Chico Xavier, que de nada sabia. Aliás, nem os familiares da jovem se lembravam de que a filha deixara semelhante cartão em casa. A comunicação com os espíritos pelo mecanismo do abecedário é conhecida, com as restrições devidas à incipiência do método e inconveniência, no mais das vezes, de estabelecermos comunicação com além, a nossa própria vontade, com o risco de perturbações decorrentes do intercâmbio, sem o adequado preparo espiritual de nossa parte. Consiste na disposição sobre um pedaço de cartolina, ou cartão grosso, das letras do alfabeto, dos algarismos arábicos, e de palavras simples, mas de utilidade no diálogo mais rápido, como sim e não. Um copo ou, como no caso, uma pequena peça de cartolina cortada ao meio, é que vai designando, durante a reunião, as letras e números que o espírito comunicante determina. Uma pessoa as anota, formando, assim, as frases desejadas. É necessária a presença de um médium de efeitos físicos, pois o copo ou o pequeno cartão cortado ao centro se move espontaneamente,
a leve aproximação dos dedos do médium. Pessoalmente já presenciamos semelhantes sessões em que o copo utilizado para identificar as letras desejadas circulava com tamanha velocidade que chegava a cair, sem que os dedos do médium estivessem nele tocando. Trata-se de um fenômeno de efeitos físicos, com a utilização do ectoplasma do médium para a ação psicocinética sobre o copo ou o cartão. Não se recomenda, no geral, a realização desse tipo de reunião mediúnica. Apenas nos ocupamos de sua descrição para a ilustração de fatos ocorridos com a família da Volkmar. Desse episódio da cartolina e do ABC destaca-se realmente a impressionante intervenção de Chico Xavier que, desconhecendo tudo, transmitiu o recado da filha progenitora. Após essa visita de maio, Dona Valquíria voltou a Uberaba em julho de 1974, 2 meses depois, recebendo a primeira mensagem psicográfica da filha. A segunda surgiu 1 ano mais tarde. Mãezinha, estou bem, querida mãezinha, meu querido Álvaro. Primeiro a bênção que peço a Deus em nosso auxílio e a bênção que rogo à querida mamãe para que as forças não faltem. Agora que tomo o lápis com auxílio de meu avô para escrever. Não sei explicar a emoção que me controla todos os pensamentos. É como se voltasse todo o quadro de meses antes à memória. Tudo me sensibiliza em excesso. Tudo me faz recuar para rever o que devo contemplar em mim própria com serenidade. E parece um sonho, mamãe, estarmos juntas, através das letras no entendimento desejado. Não mais o cartão do alfabeto em que os movimentos vagarosos demais nos impedem a ideia de correr como desejamos. Aqui, é alma para alma nas palavras que um seio impregnar de amor sem conseguir. Peço-lhe não chorem mais o que ficou para trás do tempo, por expressão das leis divinas em forma de sofrimento. Embora isto, sei que a senhora e os nossos perdem notícias. Como foi o inesperado? Muito difícil a revisão. Tudo aconteceu de repente, como se devêssemos todos naquela manhã obedecer, de um modo só, a ordem que vinha do mais alto, a fim de que a gente trocasse de vida e corpo. Quando recebi o impacto da notícia do fogo, o tumulto fora da sala não era pequeno. O propósito de fazer com que o trabalho rendesse, habitualmente, nos isolava dos ruídos exteriores. E o tempo de preservação possível havia passado. Atendi automaticamente ao impulso que nascia nos outros companheiros, descer à pressa. E fizemos isso. Elevadores não mais podiam aguardar-nos. A força elétrica sofrerá queda compreensível. Esforcei-me por atingir algum meio para a descida, mas isso se fazia impraticável. Com alguns poucos que me podiam ouvir, subimos apressadamente para os cimos do prédio. A esperança nos helicópteros estava em nossa cabeça, mas era muito difícil abraçar tantos para o regresso à rua com recursos tão poucos. Entendi tudo e orei. Orei como nunca, lembrando toda a vida num momento só, porque os minutos de expectativa eram para nós um prolongado instante de expectativas sempre menor. Tudo atravessei com a prece no coração. E posso dizer a você, mãezinha querida, que um brando torpor me invadiu. Pouco a pouco, o calor era demasiado para que fosse sentido por nós, especialmente por mim com minudências de registro. Compreendi que não estávamos à beira de uma libertação para o mundo e sim na margem da vida espiritual que o devíamos aceitar com fé em Deus. E aceitei. Os amigos espirituais, destacando-se meu avô Álvaro, comigo durante todo o tempo, não me deixaram assinalar quaisquer violências, naturais numa ocasião como aquela, da parte daqueles que nos removiam do caminho em que se acreditavam no rumo da volta que não mais se verificaria. Lembrando nossas preces e nossas conversações em casa, procurei esquecer as frases de desespero que se pronunciavam em torno de mim. Essa atitude de prece e de aceitação me auxiliou e me colocou em posição de ser socorrida. Mais tarde, com algumas horas de liberação do corpo, é que despertei ao seu lado. Aquele amigo certo que hoje sei nele é o meu avô e benfeitor de todos os dias. Estava a postos, reconfortando-me. Estava em meu próprio leito, refazendo energias, e por ele fui informada de que a ilusão de estar no corpo precisava ser esquecida, que o nosso querido Álvaro, auxiliado por ele, me encontrara a forma física na instituição a que fôramos recolhidos, depois da luta enorme e que não me cabia agora, se não estar calmo e forte para fortalecê-la. Mas que pode se gabar de ser mais forte que os outros numa ocasião qual naquela em que nos vimos todos agoniados e alterados sem qualquer possibilidade de opção. Chorei muito,
Mas Deus não nos abandona. Por alguns poucos dias estive quase que constantemente ao seu lado, até dar-lhe a certeza de que devíamos estar em paz. Meu avô e outros amigos me ajudaram e prossigo na recuperação necessária. Os irmãos hospitalizados, os que se refazem dos choques, os que se reconhecem desfigurados por falta de preparação íntima na reconstituição da própria forma e os que se acusam doentes, são ainda muitos. De minha parte, estou melhorando. Agradeço as suas preces e as orações de Voné e de Vonelita, do Álvaro e dos nossos todos, sem esquecer a nossa querida Célia e outras amigas. Todos os pensamentos de paz que me enviam são preciosos agentes de auxílio em meu favor. Quanto posso, querida mamãe, e auxiliada por enquanto e sempre por amigos queridos daqui, volto ao nosso ambiente familiar. Nossas irmãs e os cunhados José e Wilson sempre amigos. Nosso Álvaro, nossos queridos Flávio e Cristiniano, com a sua imagem materna em meu coração, prosseguem comigo, como não podia deixar de ser. Estou satisfeita por haver adquirido um apartamento mais compatível com as nossas necessidades. Fui eu mesma, com auxílio de meu avô e de outros benfeitores, quem lhe forneceu a ideia de aproveitarmos a ocasião para a compra. A senhora, querida mamãe, não precisava hesitar quanto ao assunto. Você sabia que o nosso ideal era sempre o de conseguir o dinheiro para uma entrada que aliviasse o futuro. E não diga à mamãe que isso teria implicado na prova que atravessamos. De qualquer modo, a sua filha terminar o tempo aí e, na essência, nós ambas sempre tivemos a certeza de que a minha existência seria curta na terra desta vez, em que aí estive. O fato de grifar as palavras desta vez me consola, pois isso dá a vocês a certeza de que estou em dia com a bênção da reencarnação. Na lembrança do que aprendi, meu avô e nossos amigos Augusto e José Roberto estão aqui conosco. Agradeço às nossas queridas amigas Yolanda e Helena, a Cássia e outras irmãs, pelo incentivo à confiança em Deus que estamos recebendo. O amor é um milagre permanente. Por ele as afeições se multiplicam e os nossos corações sempre se escoram em novas esperanças para a vitória na vida. Querido Álvaro, lembre-me como em nossos retratos felizes. Não me recorde desfigurado em situação difícil na qual você é induzido a lembrar-me. Querido irmão, atravessamos aquela sombra. Agora, tudo é luz e bênção. Seja para a nossa querida mamãe o que você sempre foi, uma companheira e uma bênção. Comemoramos os aniversários de meu avô e meu que vocês marcaram com as nossas preces. Quero prosseguir escrevendo, mas não consigo. Mamãe, continue forte e calma na fé. A morte não existe. O que existe é a mudança que, por vezes, quando imprevista, como foi o nosso caso, não é fácil de suportar. Abraços aos meus pequenos filhos do coração. Não posso esquecer os sobrinhozinhos. Nossos amigos Augusto e José Roberto, já treinados com o intercâmbio na escrita, estão me amparando. Queridas irmãs Yolanda, Helena e a Cássia, agradeço muito. Querida mamãe, meu querido Álvaro, irmãos e irmãs do coração, Deus os recompense. Mamãe, ouça-me dando notícias e recorde aqueles recados. Mãezinha, fique tranquila. Mãezinha, estou bem. Mamãe, já cheguei do trabalho. Mamãe, chegarei um pouco mais tarde. E esteja certa, querida mãezinha, de que com o beijo de todos os dias e carinho de todos os momentos, continua sendo sua, sempre sua, a filha que lhe entrega o próprio coração. Hoje e sempre a sua, Volquimar. 13 de julho de 1974. Não chore mais, mamãe. Eu não morri. A reapresentação de Volquimar, após sua morte, traz-nos algumas cogitações mais profundas. Suas palavras descrevem, de início, como ocorreu a morte, contando-nos das dificuldades e lutas para a tentativa de sobrevivência. O anseio inicial de descer, frustrado pelas volutas de negras fumaças, a determinação de atingir o topo do edifício e a compreensão de que seus minutos estavam contados. Nada mais havia a fazer, se não orar. E Volquimar orou como nunca. Diga-se de passagem que muitas das pessoas que se encontravam no Joelma tentaram salvar-se, subindo até os cimos do edifício, numa comparação instantânea com o incêndio do Andraus, ocorrido 2 anos antes. Mas o Andraus, em função do heliporto, pôde ter centralizado os serviços de salvamento em sua laje de cobertura. Contudo, o Joelma, sem heliporto, pouco ofereceu de segurança aos que chegaram lá em cima. Muitos morreram carbonizados, enquanto que outros se jogaram, encontrando a morte,
no violento choque com o chão. O salvamento no Joelma se processou, basicamente, através das escadas Magirus e foram mais beneficiados, nas tarefas de socorro, os que puderam permanecer nas laterais do edifício e nos andares intermediários ou mais baixos, onde os intrépidos bombeiros podiam atuar. Após descrever os momentos últimos de vida, Volkmar faz um comentário que aparentemente pode causar surpresa entre os que não estão familiarizados com as notícias a respeito da vida após a morte. É quando diz que há irmãos, entre os morreram, que se encontram hospitalizados, no plano espiritual, que se reconhecem desfigurados, por falta de preparação íntima, na reconstituição da própria forma. É que, como sabemos, a morte não significa a mudança milagrosa das condições de vida e sim a ida do espírito para o mundo espiritual, em que passa a individualizar-se através do perispírito ou corpo espiritual, envoltório sutil que lhe dá a forma. O corpo físico é, aliás, reprodução bastante aproximada do corpo espiritual. Convém lembrar, assim, que o corpo espiritual também se lesa em função de determinadas agressões, como as mutilações provocadas pelo trauma do incêndio, sendo a sua recuperação mais ou menos rápida, de acordo com o merecimento próprio e, em última análise, segundo o grau de compreensão e evolução do espírito e dos compromissos que traga de vidas passadas. Daí alguns companheiros que pereceram no Joelma apresentarem, alguns meses depois, ainda o corpo espiritual em processo de recuperação. Muito rica de informações, de pleno desconhecimento do médium. Informações, tão numerosas, pelo anseio de colocar em dia todos os assuntos pertinentes à situação de reencontro. A mensagem da Volkmar exprime a vontade de atualizar o papo, acalmando mais amplamente o coração materno. Assim, à medida em que formos identificando os nomes e esclarecendo as citações de Volkmar, ofereceremos mais elementos, colhidos na entrevista com os familiares da jovem. Álvaro, seu irmão, já identificado, meu avô, refere-se ao seu avô materno. Álvaro de Carvalho, como veremos mais adiante, suboficial da Marinha de Guerra, desapareceu com o cruzador Bahia, em 4 de julho de 1945, torpedeado nos rochedos São Pedro e São Paulo, quando retornava ao Brasil, ao fim da Segunda Guerra Mundial. Não mais o cartão de alfabeto. Veja-se comentário anterior, quando falamos do encontro da mãe de Volkmar com o Chico em Uberaba. Mais tarde, com algumas horas de liberação do corpo, é que despertei ao seu lado. Como também já comentamos na biografia de Volkmar, é a confirmação de que a mãe realmente a viu em espírito, próximo ao Instituto Médico Legal, de São Paulo. Irmãos de Volkmar, nossa querida Célia Januário Ferreira, amiga de Volkmar, colega de cursinho e dos primeiros empregos, Flávio e Cristiniano, seus sobrinhos, Flávio Henrique dos Santos Fogel e Cristiano dos Santos Augusto, filhos, respectivamente, das irmãs Vonelita e Vonéia. Estou satisfeita. A senhora não precisava hesitar. São daquelas informações pela psicografia do Chico que verdadeiramente nos desnorteiam. Dona Valquíria havia utilizado o seguro de vida da filha como entrada para a aquisição de um apartamento, consolando a mãe, pela conveniência da atitude. Volk nos revela episódio restrito ao ambiente familiar, em evidente prova da exuberância do processo mediúnico autêntico. Sem ter qualquer ideia ou informação a respeito, como pôde, se não mediunicamente, Chico Xavier transmitir com tanta riqueza de dados este episódio revelado pela Volkmar? Volkmar guardava a secreta intuição de que seus dias na Terra estavam contados, dando a entender à mãe, suas intuições, por diversas vezes, referência ao seu aniversário de nascimento e à data de falecimento do avô, a 1º e a 4 de julho, respectivamente. A comemoração de que fala Volkmar na mensagem diz respeito à reunião familiar nesses dias em que a filha desencarnada se comunicou pelo cartão do alfabeto. Nossos amigos Augusto e José Roberto, Augusto é coautor deste livro, José Roberto Pereira da Silva, filho de Neri Pereira da Silva e Luciana Silva, faleceu a 8 de junho de 1972, no acidente com o trem que levava estudantes para Mogi das Cruzes. Contava, então, 18 anos. Como Augusto, José Roberto, ou Beto, aparece citado em outras oportunidades neste livro, e Yolanda, Helena e Acácia, o leitor terá, também, oportunidade de encontrar em outras citações,
Os nomes de Dona Cássia e da mãe do Augusto. Dona Helena Leal do Canto acompanhava a mãe de Voquimar, quando da recepção desta mensagem. Os irmãos de fevereiro. Querida mamãe, há 1 ano prometi escrever ao seu carinho. 1 ano e 6 dias. Aqui estou, renovada, melhor, quase feliz. Se a felicidade não fosse uma luz, tantas vezes, envolta nas nuvens da saudade. Escrevo, porém, agradecida a Deus, cujo infinito amor rogo nos favoreça. O trabalho de recuperação espiritual continua. Mãezinha, a solidariedade é mais forte aqui, no mundo diferente. Somos todos irmãos, encadeados pelo amor, uns aos outros. Aqueles irmãos de fevereiro, iluminados nas chamas que nos resgataram de tantas sombras do passado, são agora também minha família. Nossa família. Creia, se pudéssemos, nós os que vamos melhorando, participar a todas as mães e pais, principalmente, que os filhos não morreram, encontraríamos nessa possibilidade a maior alegria. Às vezes, me sinto constrangida com esse recurso novo pelo qual nos comunicamos. Quisera que todos se dirigissem aos entes amados, explicando que prosseguem lutando e aprendendo, renovando e melhorando. Você não ignora, mãezinha, que nós duas nunca disputamos privilégios, nem nas filas. Estamos conscientes de que o bem é igual aos clarões do sol que pertencem a todos. Entretanto, aquelas preces, junto do copo e do ABC, aquelas possibilidades de conversar como que me aqueceram no frio da ausência que se sucedeu ao lume da redenção. E dialogamos e nos entendemos de novo. Rogo, no entanto, a você, querida mamãe, para continuarmos no esforço de esclarecer e consolar aos que ficaram. Nós, os que chegamos ao mais além, pelas bênçãos de fevereiro, há 2 anos passados, estamos nas tarefas felizes do amparo mútuo. Ninguém julgue que a maioria dos desencarnados aporta no mundo diferente sem as marcas das ocorrências que lhes motivaram a separação do corpo físico. É preciso haver atravessado a existência terrestre quase que em serviço absoluto de espiritualização para que o nosso envoltório sutil não seja assinalado pelas impressões da morte. Aqui, surpreendemos companheiros muitos que passam ainda por minucioso tratamento de plástica regenerativa, enquanto que muitos outros recolhem assistência para reparações últimas de pontos orgânicos lesados. A morte do corpo é somente mudança de plano, sem mudança de nós mesmos. E nós mesmos, conforme os sentimentos e ideias que carregamos, operamos mecanicamente em nós o registro de emoções e pensamentos que se estampam em nossa forma nova, de modo inevitável, desde que ainda não tenhamos a precisa educação da vida íntima, a fim de comandar com segurança os novos estados de espírito. Mãezinha, descanse somente pelo tempo necessário. Um mundo de trabalho pede o esforço dos que consigam compreender e amar. Tudo que se nos faça possível, realizemos em benefício dos que jazem desanimados, aflitos, desorientados, caídos. A Terra é uma escola imensa, em que todos somos matriculados para as lições do amor que, na essência, é a herança de Deus para nós todos. Que essa escola, mãezinha, tanto quanto possível, não se transforme por nossa culpa em hospital ou cárcere, porque as cadeias e doenças são criações nossas fora da criação divina, na luz da escola bendita da vida física em que nos cabe o serviço de evolução. É necessário abrir caminhos de luz nas sombras, acender a esperança onde tantos cultivam tristeza e desalento, sem qualquer razão de ser. Somos todos irmãos, repetimos. Por que não reconhecer isso, antes que se nos finde o curso de aprendizado no educandário humano, curso que se expressa em cada uma de nossas existências e das quais sempre saímos deficitários, quanto às notas de aproveitamento e de elevações que nos compete alcançar. Tudo é importante. Na seara do bem, o pano com que se ampara um recém-nascido é peça do tecido maravilhoso da caridade, como o lençol com que se resguarda um doente. As frases de paz que balsamizem os corações desesperadores ou que iluminem um cérebro dementado pelo sofrimento descendem das palavras de Jesus e estão impregnadas da bênção com que Ele, nosso Senhor, nos revelou os caminhos da felicidade e da segurança. Diga isso a Volnea e Nelite, ao nosso Álvaro, a nossa Célia. Somos um grupo aparentemente reduzido, no entanto, grande é a nossa fé. Nossos companheiros José e Wilson, nossos queridos Cristiano e Flavinho são partes iluminadas de nossa equipe. E daqui onde filha fala ao seu coração, vencendo barreiras vibratórias,
Somos igualmente um grupo de corações fraternos, operando e cooperando no esforço de bem-fazer aos outros, porque auxiliar em benefício de alguém será sempre beneficiar a nós próprios. Confirmo. Nossos amigos Augusto, Carlos Alberto, Nasser, Cristiniano, José Roberto, Maria Teresa Franchini e tantos outros estão conosco. Nossas irmãs Meme e Sheila são professoras a quem profundamente amamos. E de nossos parques de refazimento e de nossos campos de trabalho, elevam-se-nos as orações rogando a Deus para que nossas lágrimas na terra sejam estancadas. Nossos irmãos Drauzio, Diógenes e Carlos acompanham a nossa irmã Zilda Rosim, que vem colaborando na plantação da luz espiritual com o amparo dos filhos queridos. Nossa irmã Nelly, que nos auxiliou muito e nos trouxe a mãezinha até aqui, agradece a Jesus as bênçãos que recebeu nas provas semelhantes às nossas. Amigos outros, como seja o nosso irmão Aldo, ligado aos queridos amigos Nelson e Gontran, pede à mãezinha para reconfortar-se na certeza de que ele está sempre e cada vez mais vivo. Nossa irmã Hilda abençoa os caros amigos Paulino e Julinha. Nosso irmão Maurício, que eu não conhecia até agora, beija o coração querido de mãe que por ele tem rogado as bênçãos de Deus. Quantos amigos e companheiros aqui se encontram, na devolução do carinho e das lembranças afetuosas que recebem, sua filha não saberia dizer. Mãezinha, outros surgem. Nosso irmão Exídio abraça a mãezinha e as almas queridas a que se sente ligado e pede à nossa irmã Leila continue com ele, abençoando e amando os lares ainda desfavorecidos de maiores recursos para que o calor do afeto em Jesus seja sol divino no caminho daqueles que faceiam lutas e provações maiores do que as nossas. Nossa irmã Assunta registra o seu amor e devotamento de mãe em nossas singelas palavras. Mamãe, se posso dizer mais, reafirmo. Só no câmbio do bem conseguimos a moeda da felicidade e da paz, garantindo-nos o trânsito seguro e tranquilo de uma vida para outra. Trabalhar servindo e servindo quanto nos seja possível, a todos abençoando em nome de Deus, porque todos somos de Deus. Estou reconfortada por haver transmitido esta carta que é sua, mãezinha, e de nós entrelaçarmos nas notícias do Reino da Paz. Receba-a com as irmãs queridas, Néa e Nelita, com o nosso querido Álvaro e com todos os que amamos. O abraço com muitos beijos de sua filha e sua companheira que pede a Jesus para ser o seu reconforto e a esperança, o seu carinho e o seu amor. Volkmar, 19 de julho de 1975. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Encontro Sem Fronteiras. Retorna a Volkmar, um ano após a primeira mensagem e 1 ano e meio depois do incêndio do Joelma. Situação diferente, tanto no plano espiritual, quanto aqui na Terra. No âmbito familiar, as cicatrizes mais firmes, a saudade colocada, cada vez mais, no serviço do bem, no além, ela e os amigos que pereceram no incêndio, mais adaptados à nova vida, alguns, ainda, em fase de recuperação, conforme esclarece Volkmar, qual, aliás, nos lembra na mensagem anterior. Por outro lado, o clima psíquico que cerca a psicografia dessa mensagem é realmente envolvente, pois que inúmeros espíritos se reúnem para o abraço aos familiares, de modo a se estabelecer uma reunião em 2 planos vibratórios. Os vivos e os mortos juntos, espantando o espectro anômalo do materialismo e lembrando-nos que estão separados pela necessária diferenciação vocabular, mas que os mortos são os que vivos ainda não se aperceberam de que a morte não existe. No clima de euforia espiritual, as citações vão surgindo, céleres, na escrita firme do médium experimentado. Vejamos as mais significativas: aqueles irmãos de fevereiro, as vítimas do incêndio do Joelma, irrompido no 1º dia de fevereiro de 1974. Junto do copo e do ABC fala Volkmar do mecanismo de comunicação que deixou para o intercâmbio mediúnico. Esse fato foi comentado anteriormente. Ver observação no início destes comentários e também no estudo da mensagem anterior. Volneia. Grupo familiar de Volkmar, Carlos Alberto. No decorrer das páginas deste livro, todos esses jovens serão identificados, posto que são citados em diferentes oportunidades. Maria Teresa Franchini está entre aqueles irmãos de fevereiro. Faleceu no Joelma com 22 anos. Filha de Domingos Franchini e Filomena Cantizani Franchini, residentes na capital de São Paulo, benfeitoras espirituais da equipe de Emmanuel. Sempre presentes junto à mediunidade de Chico Xavier,
Nossos irmãos Drauzio Giunchet Rosin, com 23 anos, Diógenes Giunchet Rosin, com 16 anos, filhos de Amilcar Rosin e de Dona Zilda Giunchet Rosin, escritor espírita, faleceram em acidente na estrada Suzano, Ribeirão Pires, na manhã de 5 de julho de 1966. Carlos Guilherme de Macedo, 27 anos, filho de Guilherme Barbosa de Macedo, e de Dona Maria Lange de Macedo, desencanou no mesmo acidente. Nelly Rossi, filha de Armando Rossi e Ana Maria Rossi, faleceu em São Paulo, em 2 de março de 1946, vítima de queimaduras em acidente doméstico. Nosso irmão Aldo Sarandi Raposo, faleceu em 9 de março de 1970, com infarto do miocárdio. Contava 24 anos apenas, filho do Dr. Gontran Sarandi Raposo e Nelza Sarandi Raposo, residentes em São Paulo. Nossa irmã Hilda Griti Saraiva, esposa desencarnada do conhecido editor e livreiro Paulino Saraiva. Julinha, sua atual esposa, Julia Saraiva. Maurício, sobrinho da pequena Nelly, acima citada, filho de Carlos Rossi e de Janete Luzia de Chiaquichu Rossi, desencarnou em São Paulo com 8 anos incompletos, a 15 de junho de 1974. Isídio Inácio da Silva, filho de Cacildo Inácio da Silva e Leila Saab Inácio da Silva, desencarnou em Goiânia, no dia 26 de março de 1974, com 19 anos. Nossa irmã Assunta Fioravanti Chilardê, mãe do Sr. Spartaco Guilardê, dedicado dirigente espírita na capital paulista. Dona Assunta faleceu a 13 de junho de 1959, com 72 anos. 4. Augusto César Neto, São Paulo, 27 de setembro de 1942. Praia Grande, 27 de fevereiro de 1968. Filho de Raul César e Yolanda César. Irmãs: Maria Otília César Toscano, casada com o Sr. Walter Toscano. Zuleika César Carvalho, casada com o Dr. Antônio Celso Mesquita Carvalho. Marli César de Almeida, casada com o Dr. Paulo Roberto Borgogni de Almeida. Reapresentação: facilmente o leitor identificará no decorrer da leitura deste livro o estilo próprio dos seus 6 autores. Jovens escritores que não vieram de cursos de beletrismo, nem se preocuparam particularmente com o estudo das figuras de expressão literária, de modo a se lançarem como novos candidatos aos troféus e às cadeiras de nossas academias. Estes jovens, que tão cedo deixaram a terra, numa idade variável entre 17 e 25 anos, levaram daqui evidentemente o ardor de sua juventude, trazendo de lá a vontade de contar o que viram aos companheiros e aos pais queridos que não se acostumam à sua ausência, ainda que não estejam ausentes. Mas, a despeito de sua despretensão em fazer literatura, todos escrevem bem, cada qual carregando a marca inconfundível de sua comunicação pessoal. Assim, em Volquimar, a estrela do grupo, sentimos a filha amorosa, falando simples e de forma elevada com a mãe, do mesmo modo que conversavam quando na terra. Wilson, o outro estreante, é o marido muito jovem e o filho afetuoso que divide o coração entre a esposa querida e a mãezinha, consolando-as a ambas, numa linguagem clara, como são claras suas posições diante da morte. Vadizinho é o jovem amadurecido que aos 17 anos já se dedicava à causa do bem, na tarefa de levar as palavras do mestre aos jovens distantes da compreensão dos valores morais da vida, imersos nos pesadelos induzidos por drogas e vícios outros. Vadi, além de filho amoroso, é a doutrina, exposta, aliás, em estilo sóbrio, encorpado, com o uso da adjetivação fácil. Carlos Alberto, o Tato, é um engenheiro que abdicou temporariamente de sua linguagem pragmática, concisa, em função dos sofrimentos da mãe, inadaptada, ainda, à dor da separação. Augusto e Jair são diferentes dos outros em termos de comunicação. Lembremos que todos, basicamente, são muito ligados às famílias, filhos carinhosos, cada qual com suas características próprias, idênticas às que apresentavam quando encarnados. Jair, por exemplo, brincalhão, manuseava a gíria, vadia os analogismos e as metáforas. Cabe aqui o depoimento de uma sua colega dos tempos de escola, a estudante de antropologia da PUC de Campinas,
Renata Manjaterra, que ao ler uma de suas mensagens psicografadas pelo Chico, que seu pai lhe fez chegar às mãos, disse: Papai, mas esse é mesmo o Jair. De fato, em suas mensagens, reconhece-se o Jair em qualquer circunstância. São as frases curtas, entrecortadas, carregadas de pontos e de vírgulas, como se Jair não estivesse escrevendo e sim falando. Sua gíria é, como a do Augusto, até mesmo dicionarizada. E o Augusto também usava a gíria, quando encarnado. Conversamos com sua mãe a respeito e Dona Yolanda disse que sim, usando o Augusto com moderação, e reconhecendo em suas mensagens recebidas por Chico Xavier, expressões habituais, do seu agrado. Quando entre nós, a verdade é que falando em geral se expressando no estilo convencional, sente-se no Augusto uma linha de exposição típica, em que o rapaz já mais velho que os outros, hoje estaria com 33 anos, é amoroso e alegre, utilizando-se de construções gramaticais bem próprias. Particularmente entendemos que houve como que uma divisão de trabalho entre os jovens autores, de modo a atingirem a todas as áreas no campo da divulgação de suas ideias, com uma preferência evidente do Augusto e do Jair pela penetração entre os jovens mais familiarizados com as expressões de gíria. E, reconheçamos, estes jovens são os estudantes, são os rapazes voltados para experiências perigosas com as ervas e as bolinhas e são os outros jovens, ainda na fase dourada da juventude, desligados dos problemas e das coisas, bastante carentes de orientação e esclarecimento. É inquestionável a penetração dessa técnica que Jair e Augusto trouxeram do além e que é a técnica também dos jovens daqui. A conversa franca, descontraída, em que as palavras, ou as palas como dizem, surgem ao sabor do próprio diálogo ou do papo informal, tempo de paz, mamãe. Aquele abraço pedindo para nós a bênção de Deus. A felicidade destas horas de paz e amor aos nossos irmãos em humanidade é um tranquilizante ideal. Digo assim porque as lutas andam ouriçadas. Tomar providências de cá, receber medidas novas de lá. E o negócio é isso aí. Trabalho de renovação, caçada de grilos para consertar a máquina. Mãezinha, é tanta areia nas areias da vida que, de qualquer modo, é preciso alcançar o chão e plantar lavoura segura que nos traga, não apenas o pão de cada dia, mas também a paz de que todos necessitamos, a cada hora. Não é preciso falar muito. O coração tem boca e ouvidos em que se nos expressam os sentimentos mais íntimos. Eu penso, você pensa, os nossos pensam, e Deus pensará por nós o que seja melhor. Compreendo as lutas do nosso velho moço, mais forte do que todas as forças que possamos apresentar. Nosso caro Walter e ele acharam o caminho justo. De nosso lado, querida mãezinha, construamos a paz e a união. De qualquer maneira, netos são filhos e genros filhos são. Nora, em nosso caso, já era mesmo, porque de filho casado vocês se livraram em tempo de calma. Nada de desarmonia, porque espinheiro na estrada de hoje rende espinhos e muitos na estrada de amanhã. Jogar as cascas pra lá é o nosso programa do momento. E continuemos aguardando o tempo bom para que a tempestade fique onde está, amenizada por nossas preces. Creia. Seu filho agora entende um pouco de confiança em Deus. Já não me vejo tão mocorongo, a ponto de esquecer que estamos nas mãos de Deus. Mamãe, você igualmente hoje sabe comigo a importância da tranquilidade geral. Quando nossa Maria Otília esperava por alguém, tempos atrás, os conflitos surgiram fortes. Presentemente, quando a vemos de novo em grandes esperanças para o futuro, como que as lutas voltaram. Não quero dizer lutas destrutivas, mas lutas lições ou lutas bênçãos. No fundo disso tudo, reconheço a nossa oportunidade de harmonizar e reconstruir. Peço aquele sorriso seu, sempre nosso, tão nosso. E não nos deixemos vencer por tarefas que constituem ocasiões preciosas de serviço na construção da paz e do amor. Continuemos em nossas atividades da hora que passa, amparando os outros, quanto nos seja possível, para que sejamos amparados. Uma fonte tange outra. E as fontes reunidas fazem o grande rio, transformado em força de progresso. Não temos outro modo de seguir adiante. Com a segurança precisa. Apoiar os outros é receber apoio maior. Mão que se abre para ajudar é aquela que pode realmente receber. Quanto possível, resguardemos o amor que nos reúne a todos, uns aos outros em casa, e assim nos veremos tranquilos, conquanto as mudanças. Renatão amigo,
Tempo de servir é qualquer tempo e lugar de ajudar em nome de Deus é qualquer um. A quem ensine o caminho para o céu, acomodando-se numa poltrona revestida de ouro, e a quem faça indicações valiosas, nesse mesmo rumo, escorando-se num cajado de mendigo. O negócio é não se plantar a pessoa em conversa mole, mas sim arrancar-se, cada um de si mesmo, e trabalhar pelo bem dos outros. Arregaçar a mangas e chorar pelos poros, quanto seja necessário, embora muito trabalhador de valia tenha de chorar pela cabeça, esquentando a sede do pensamento com aflição e vigilância pela tranquilidade do próximo. Não se deixe catar pelos fazedores de cras. Trabalhar sim e muito. Quanto às alterações do modo de crer, isso virá com o tempo, desde que o tempo esteja vivo na ação a que nos referimos. Este seu irmão e primo tem sido baratinado por muita experiência até chegar nessa estação de entendimento novo. Ponha serenidade nas ideias e mande tarefas boas para a frente. Mande que você acabará mandado por Jesus a encargos sempre maiores. Perguntar é bom, mas servir é melhor. Mamãe, distribua meus abraços. Isso não será difícil, porque mãe é mãe sempre. Converse em nosso verdão e em nosso peixeiro com o pessoal. Arranje um assunto de bola e estaremos certos que chegaremos à goleada do amparo a todos na rede da união. Não deixe que lágrimas daqui ou dali venham a fazer o forças no caminho a passar. Deus é quem manda em tudo e nós dois estaremos na torcida do pensamento em prece. Agradeço às nossas irmãs Acácia e Lucy. Vocês estão firmes. Acompanhamos tudo hoje. Nossa irmã Gina está feliz. É isso aí. Não podemos fazer um irmão paralítico andar de repente, imitando Jesus, mas podemos auxiliá-lo a seguir para a frente sobre rodas. Não conseguimos multiplicar os pães de 5 para 5.000, qual Jesus, diante da multidão. Entretanto, se quisermos poderemos repartir um pão em 2 para suprir as necessidades de um companheiro. Mas isso, vocês todos fazem e sabem muito melhor do que nós, os primos pobres deste lado de cá. Andamos com vocês e aprendemos. E graças a Deus já estamos aprendendo. Esperamos nosso livro próximo com muito carinho. Cremos que será possível conversar por ele, com muitos dos nossos irmãos ainda dependurados no corpo físico. Dependurados não à moda de bolso vazio, mas à feição de plantas preciosas nos xaxins dos nervos, florescendo e frutificando com Jesus para a vida melhor. Agradeço, mamãe, os seus pensamentos convidando seu filho a escrever. Mais do que isso, escrevam em seu coração todos os dias. Todos os dias conversamos e, a todo instante, o nosso amor é mensagem pelo correio das vibrações. Mais uma vez abençoe seu rapaz muito esperançado em dias melhores e, com aquele abraço de fazer o telefone retinir aos gritos num beijo estalado de filho saudoso, sou seu filho, sempre mais seu e cada vez mais reconhecido. Augusto, 7 de julho de 1975. O esquema da paz. Em tempo de paz, Augusto volta com força total, preocupado com a estabilidade familiar e dando conselhos com tal minudência de informações que nos chocam a atenção. Desde o início, surpreendendo as dificuldades do pai e do cunhado nas atividades comerciais conjuntas, tranquiliza todos, lembrando que espinheiros na estrada de hoje rendem espinhos e muitos na estrada de amanhã. Vamos colocar na sequência da mensagem as citações que devem ser elucidadas, para maior esclarecimento dessa página do Augusto. Compreendo as lutas do velho. Augusto comenta as lutas na área dos empreendimentos profissionais, porque passa o genitor. As observações do item 2 dizem respeito à mesma problemática, conquanto às mudanças. Augusto já prevê as modificações na estrutura social na firma de que faziam parte o pai, Raul César, o genro Walter Tuscano e o primo Roberto César Carlos. Realmente, mais tarde, o senhor Raul se retiraria da sociedade, dentro do clima de paz e harmonia solicitado pelo próprio Augusto, que assim pôde, do além, intervir no grupo familiar, com o socorro da paz. Renatão amigo, é o seu primo Luiz Rota Filho, apelidado pelos familiares por Renatão, ou Renato. Os conselhos dados pelo Augusto dizem respeito à situação de incerteza por que passava o Renatão, devido a graves conflitos no campo de suas definições religiosas. Nesta mensagem e nas seguintes vamos encontrar esclarecimentos de Augusto ao primo. No desdobramento do tempo, Renato foi tranquilizando-se, aceitando as ponderações de Augusto, e hoje é operoso participante do lado Amor Cristão, entidade espírita da capital paulista,
Conversa em nosso Verdão e em nosso Peixeiro. Alusão à Sociedade Esportiva Palmeiras e ao Santos Futebol Clube, tradicionais agremiações esportivas de São Paulo. Nossas irmãs Acácia e Lucy, Dona Cássia Maciel Caçanha, já citada em Jovens no Além, dirigente do Lar do Amor Cristão. Lucy, é sua irmã, Lucy Maciel dos Santos, também residente em São Paulo. Se quisermos podemos repartir o pão em dois. Bonita figura, referente à lição de grande profundidade espiritual dada por Chico Xavier, algumas horas antes do Augusto escrever a mensagem. Durante a distribuição de pães a famílias em dificuldade num dos bairros visitados, face à fila que se formara, o pão estava prestes a terminar e o Chico passou a dividir cada pãozinho em dois, para atender a todos. Não houve a multiplicação, mas todos foram beneficiados, numa simbólica manifestação de respeito pelos que anseiam por um gesto de carinho e amizade, ainda que menos referendado por valores materiais. Esperamos nosso livro com muito carinho. Referência a Jovens no Além. Na época, ainda no prelo, falei e penso que falei joia. Mamãe querida, esta é aquela hora do nosso correio do coração. Começo, como sempre sucede, na prece de paz e reconhecimento com que rogo a Deus nos proteja e nos abençoe. Estou em nossa caravana, melhor dizendo, estamos, porque a nossa turma está engrossando. Hoje entramos no combinado. Gabrielzinho, o Tato Carlos, José Roberto e o Nasser, seguimos todo o roteiro. Agradecemos, querida mamãe, tudo o que fizeram. Parece estranho, mas é afirmação Magiclick. Aqui também vamos aprendendo e transformando a nós mesmos. Ontem, aquelas corridas de alegria por fora. Hoje as caminhadas de alegria por fora e por dentro. Não se preocupe em aumentar o cordão dos braços maternos, porque nós de cá, ampliamos constantemente o grupinho dos filhos reconhecidos. Cada visita aos companheiros tristes é conforto em nós todos. Cada fatia de pão está iluminada pela bênção daqueles benfeitores que nos seguem de mais alto. Se seu filho pudesse, inventaria um meio de ajuntar barbaridades de grana para converter a prata em socorro. Por isso, é que me esforço para que o Pai tenha forças e para que você receba de Deus novas energias. Aí na terra, minha querida mãe, falamos tanto em que é preciso trabalhar pelos outros, mas, na maioria dos casos, creio eu, é necessário que a gente se desagarre da armadura física, a fim de entender isso. Enquanto parafusados no esqueleto, caridade e lição difícil de dar, perante professores da CGB tão difícil de ser lido. A gente possui e crê que os outros possuem. Estamos de boa saúde e esquecemos a tremenda situação dos que caminham mambembes, sacudindo os ossos em trapos de carne. Mas voltando para cá, somos naturalmente chamados a ver todas as necessidades que dominam os nossos semelhantes. Então, é o momento de largar as nossas mumunhas e mandar personalidades pras cucuias. Sermos nós, seres humanos, filhos de Deus, formando uma só família. Sei, mãezinha, há quem negue essas verdades, mas apenas se entregam à entração canuda de quem se faz de cego para não enxergar. Panos e entolhos, porém, caem da visão, mas hoje, mais amanhã o negócio se manda forte pra cima de quem perde tempo e despreza a oportunidade. Ajude, sim, mamãe, quanto puder aos que varam fossas muito maiores do que as nossas. Troque o metal ou o papel chapeludo em bênçãos de amparo aos que caminham na chuva do sofrimento. Sei que meu pai e nossa gente aprovam. Afinal, não estamos desperdiçando glórias, nem dando shows de beneficência. Você sabe, o nosso ajuste é calmo e equilibrado. 1 litro de All-Jate transformamos em vários cobertores. Uma conserto de carro pela grilagem de uma festa convertemos em remédios para vários doentes. A batida, a outra de mulcas e outros viram pães e bolos para muitos companheiros que estão fazendo cruzes na boca. 20 litros de gasolina para uma excursão desnecessária se arrancam hoje em enxovais para recém-nascidos, sem meios de enfrentar o frio de um leito sem agasalho. Um pacote de fumaça cara para nós agora é um fardo de alimento, em benefício daqueles que se reúnem perto de um fogão apagado, e aqueles costumes ricos de seu filho bem ajumbrados são uma enormidade de roupas para tanta pele exposta ao vento. Falei, e penso que falei joia, e disse o que disse para que nós dois, fazendo o balanço, estejamos certos de que não estamos arruinando a família. E pode crer, minha querida mãe, vida de meu coração e luz dos meus dias, que se conseguisse presentemente estar com os tubos,
Os melhores presentes para oferecer a você seriam estes. Estas horas de amor ao próximo em que seu Augusto aprendeu a ver os irmãos que choram, tentando consolá-los, seriam, mamãe, estas noites de oração e de amor em que, com as nossas mãos encontramos os que não têm braços e em que, com a nossa fé, colecionamos as visões dos que se enraizam no desespero e na aflição, agoniados nas provações em que ainda se encontram. Eu sei de suas noites e de seus dias, em que você me procura nos doentes e nos que se reconhecem abandonados. E somo as suas esperanças com as minhas para transformá-las em serviço à nova família que Deus nos concedeu, junto da nossa, a família dos últimos que seguem nas retaguardas da terra, confiando em Deus e naqueles que se entregam a Deus para compreendê-los e sustentá-los. Sei que meu Pai nos compreende, que as minhas irmãs e os meus irmãos que se ligaram a elas e a nós nos entendem e nos aprovam. Agradeço ao Papai e a todos por isso mesmo, porque eles todos nos abençoam, compartilhando-nos as tarefas. Aqui estão nossos amigos Gabrielzinho e Carlos Tato. Fazem deles estas palavras que digo. Para o Gabrielzinho, isso não é tão novidade. Ele é um jovem filósofo. O que nosso Jair presente mostra euforia, palavra difícil para significar bom humor. O nosso Gabrielzinho revela de pensamento profundo. Somos todos irmãos e estamos formando uma pequena comunidade de amigos de Jesus. Uns são mais extrovertidos, outros mais entregues a reexames e revisões por dentro deles mesmos. De qualquer modo, todos estudamos e trabalhamos. De meu lado, sou aquele mesmo seu rapaz penetrando um mundo novo, admirando tudo que é bom e pedindo a Deus para fazer-me um portador do bem. Mas estou sempre vidrado em seu coração para não perder a sua companhia. Suas conversações comigo, ouço-as todas. Suas flores me alcançam em forma de perfume. Suas preces me alertam para melhorar a mim. E seus exemplos de trabalho e coragem para fazer o bem representam minha escola. Agradeço ao seu carinho por todas as luzes e alegrias que recebo. Peço a sua assistência para o nosso Renato. Ele precisa continuar naquele posto de servidor do bem. Caridade é um lugar em que estamos com Deus. Isso é o que tenho aprendido aqui de todos os amigos que me dispensam assistência e atenção. De nossa Maria Otília não preciso dizer que estamos a postos, fazendo força para que as tarefas em andamento estejam bem. Esperamos em Deus as bênçãos de que necessitamos. Você, mamãe, nos seus pensamentos, lembra a nossa Cássia. Ela está sustentada por muitos amigos espirituais nas provas que estão passando. Notícias dos amados que estão chegando até nós virão em breve. É difícil falar entre duas vidas, porque o tempo e as dimensões dos acontecimentos são considerados aqui de modo muito diverso. Entreguemo-nos a Deus, confiando sempre no melhor. Veja o que sucedeu. Escreveria um recado e escrevi um relatório. Coisa de rapaz, talvez muito doido, mas seu filho com muito carinho e com muito amor. Termino com aquele plá de saudade. Muitos beijos pra você. Não me esqueço de nossos compromissos. Até logo. Até breve. Tchau pra você. Mas por trás disso tudo, querida mãezinha, está seu filho. Tão sempre seu que lhe traz o coração inteirinho naquele abraço em que continuamos meu pai e com todos os nossos, juntos e sempre mais juntos para sempre. Seu filho rico de seu amor. Sempre seu Augusto. 18 de agosto de 1975. Sugestões práticas. E falou mesmo. Em sugestões práticas, Augusto mostra-nos várias maneiras de pensarmos no próximo, sem que nos envolvamos em compromissos orçamentários, muitas vezes inacessíveis. A tônica da mensagem é a preocupação com os mais necessitados, agoniados nas provações em que ainda se encontram. Conta-se na mitologia grega que Zeus sofria de contumacia cefaleia. Desanimado, depois de ter tentado de tudo, teve a ideia de pedir a Hefestos que lhe batesse violentamente na cabeça. Após insistentes pedidos de Zeus, Hefestos lhe atendeu à solicitação e milagrosamente, da cabeça do grande Zeus, nasceu Palatené, a deusa da sabedoria, inspiradora da cultura e das artes. De certa forma, o impacto da morte nos leva a compreensões mais dilatadas da vida, de tal forma que joias nascem de nossos sentimentos sublimados pelo sofrimento e pela saudade. O que Augusto se propõe nessa mensagem é mostrar-nos, com receitas simples, que podemos exercer tanto bem em nossa existência, sem que seja mais tarde necessária a transformação da morte para despertarmos. E suas receitas são práticas, preventivos mesmo, para que vivamos com o bem e pelo bem,
sem a necessidade de dolorosas transformações que, como partos de Atené, nos descortinem o caminho a seguir. Os nomes citados por Augusto na mensagem são de modo geral conhecidos, mas para facilitar a identificação, vamos arrolá-los por ordem de aparecimento. Gabrielzinho, Gabriel Casemiro Espejo, desencarnado em Campinas a 27 de junho de 1974. Filho de Gabriel Espejo Martinez e Irene Casemiro Espejo Martinez. Tato Carlos, Carlos Alberto, coautor do livro. José Roberto Pereira da Silva, já identificado na primeira mensagem da Volquimar. Nasser Miguel Haddad, filho de Miguel Nasser Haddad de Shirley Haddad, faleceu com 15 anos no dia 23 de abril de 1974, em acidente de trânsito, na capital paulista. Jair Presente, coautor, Renato Luiz Rota Filho, citado na mensagem anterior. Maria Otília, sua irmã, na época em fase adiantada de gestação. Lembra a nossa Cássia? A referência se prende ao fato de seu irmão haver falecido naquele dia, em São Paulo, quando Dona Cássia já se encontrava em Uberaba. Daí Augusto dizer mais adiante que notícias dos amados que estão chegando até nós virão em breve. Na mensagem ainda fala Augusto em papel chapeludo, expressão muito usada por ele, segundo a progenitora, quando vivo, entre nós, para referir-se à nota de 10 cruzeiros, já retirada de circulação e que trazia a impressa figura de Santos Dumont, com o seu chapéu de abas largas, à volta do astronauta Mirim. Tá aí, mamãe. O garotão do Walter chegou joia. Parabéns pra todos, com Walter e Maria Otília na frente do festival. O que custou a vinda desse baby não está contado. Passes pra lá e passes pra cá. E médicos dos dois mundos, garantindo a contagem de regressão do astronauta Mirim. Graças a Deus, o rapaz foi entregue à família, nos altos do Morumbi. Agora é crescer e aparecer, mas aí estão outros 500. Pintar por aí é mais difícil do que desabrochar onde estamos. Você, Renato, está firme. Isso é que é o fino aí no mundo. Largar as dicas embananadas e enfrentar a pedreira do serviço com Jesus. No princípio, aqui estive naquela água. Agora, porém, estou carregando aquela lenha. Coração incrementado na fé e mãos para jambrar no que se deve fazer. Põe os olhos nas letras e sigamos pra frente. Por trás desses garranchos feitos em tepes de todos os tamanhos, a que chamamos de alfabeto, você descobrirá os pensamentos luminosos de muitos mestres da subida para Deus. Nas horas de entrave, não dê aquelas de Vila Diogo e Tope. Você ganhará sempre o melhor, ficando na luta. É um prazer encontrar a nossa estimada Júlia ao seu lado nessas conjuminações da verdade e do serviço. Fique tranquila, nossa querida Julinha. O pai lembrado sempre, nosso caro Miranda, está presente, naquela base mesmo de quem mira a terra que ficou na retaguarda e de quem anda pra melhor. Mantenham-se vocês alegres e fortes. É muita luz na forma de bênçãos que estamos recebendo, e precisamos agradecer, agindo na plantação do bem. Mamãe, parabéns pra você. Já sei, você está no abraço do bem ao próximo. É isso, querida mãezinha, o que realmente fica. As nossas transas nas comunicações continuam iluminadas de esperança. Seu carinho materno é uma lâmpada acesa, clareando o caminho para outras mães e outros pais que procuram os filhos emigrados para cá. Não sei dizer a felicidade que sinto ao oriçar-me com você no aprendizado das boas obras. Você, mãezinha, fique certa. Prossigo com o papai, olhando as listas. Participo de suas preces para que a grana possa chegar de modo a que a caridade seja atendida, com aquela cota do quanto mais, melhor, no mais para Jesus, na pessoa dos que sofrem. Continuemos trabalhando. Sei que não posso ser um agente dos tubos e compreendo que tubular os cabrais para descobrir os nossos irmãos necessitados não é assim tão fácil. Mas seu filho hoje já sabe também orar e é com a prece que nos iremos para diante, pensando alto e buscando o melhor para os outros. Confiemos. Confiar em Jesus é joia mesmo. Entendo agora que a luz divina parece nascer com novo brilho, onde as mãos do amor ao próximo liquidam com a necessidade e com o sofrimento. Mãezinha, você é meu exemplo. Suba sempre mais, minha estrela, para que a nossa estrada fique mais clara, sempre mais clara. Mãezinha, com nossa prezada Cássia, agradeço aos irmãos que me proporcionam tanta alegria no lar, o nosso lar cristão. Sou eu o aprendiz,
querendo o título de servidor. Permanecemos sempre mais juntos. E digam aos nossos rapazes e às nossas meninas que o trabalho aqui, os nossos encargos na comunidade dos amigos de Jesus, segue dureza. Visitamos antros e muquifos, especialmente para socorrer as vítimas do fumo de Angola. É uma batalha em que as armas são feitas de paciência e de amor. Creia, no entanto, o nosso pessoal que sacudir os irmãos que chegam por aqui no sono da erva é fogo na Jurupouca. Luta enorme em que aprendemos e recebemos dos outros aquilo que a gente supõe esclarecer e dar. Mas tudo segue naquele clima da esperança que não conhece paradas de insucesso e nem vê caminhos para fossas. Somos vários companheiros aqui, mas aquele que mais se preocupa em se fazer presente é o nosso José Roberto. Ele volta a pedir aquela calma de nossa irmã Lucy. Nesta noite, em nosso grupo, grande grupo, estivemos com todos vocês nas casas felizes de nossos companheiros em aulas abençoadas. Lágrimas santas as que vimos, dádivas celestes as que foram repartidas. Dinheiro iluminado de amor todo aquele que saiu das mãos de vocês numa distribuição que nos fala muito alto ao espírito. E, sobretudo, as preces que vocês fizeram, falando e sentindo, compreendendo e pensando. Reunidos todos, reconhecemos que nesta noite celebramos a nossa fé numa festa de luz. Mãezinha, abrace o Pai por mim. Nessas novas formações ou negócios que vão surgindo, torcemos para que tudo dê certo. Deus nos ouvirá e confiamos em Papai forte e tranquilo, na construção do futuro. Para todos de casa aquele plá de muito carinho, com um abração de rapaz agradecido a todos aqui unidos nas mesmas vibrações de amizade. Hora de até logo é sempre amarga para quem ama. Entretanto, mamãe, não conhecemos a Deus. Seu filho é seu mesmo. Receba aquele beijo estalado de alegria por ter recebido de Deus a melhor das mães da terra. Aqui, a lição da humildade que preciso aprender manda que eu diga que os filhos são também corujas e não posso deixar sem registro os meus pensamentos. Mas você, mãezinha, é mesmo a estrela de nosso grupo. Guarde, pois, o coração do seu filho adoidado de felicidade por pertencer-lhe. E ao dizer falei quero deixar bem claro que não escrevo tchau, porque em matéria de notícias e carinhos logo tem mais. Aquele abraço do seu Augusto. 22 de setembro de 1975. Como não dar aquelas de Vila Diogo? A chegada do astronauta Mirim muito representa para o Augusto particularmente, porque como podemos notar nas mensagens de jovens no além, nosso autor muito se preocupava com as gravidezes frustradas de sua irmã Maria Otília, tendo mesmo afirmado numa das mensagens que era o mesmo espírito que tentava renascer, através de 2 gestações que não se concretizaram. Agora, Augusto desabafa. O que custou a vinda desse baby não está contado. Na sequência, volta a conversar com Renato. Então, já longe dos conflitos religiosos em que se viu envolvido, falando, assim, de modo mais tranquilo. Isso é que é fino, aí no mundo. Largar as dicas embananadas e enfrentar a pedreira do serviço com Jesus. Como veremos também nas mensagens do Jair, parece-nos neste livro, como no anterior, que ambos, Augusto e Jair, assumiram a responsabilidade da comunicação mais direta com os jovens, através da linguagem simples da gíria, utilizando-se, inclusive, de gírias dicionarizadas, como é o caso de dar aquelas de Vila Diogo de fumo da Angola, encontradiças no novo dicionário Aurélio. Walter, Maria Otília, Renato, Acácia, José Roberto e Lucy são já conhecidos. Júlia e Miranda identificaremos a seguir. Nossa estimada Júlia, Júlia Miranda Rota, esposa do Renato, apelido familiar do Luiz Rota Filho, como já vimos. Nosso caro Miranda, Josué Augusto de Miranda, pai de Júlia. Revelação importante, pois Chico Xavier nada sabia a respeito da família da esposa do Renato e muito menos que seu pai era desencanado. Josué Augusto de Miranda faleceu em 10 de junho de 1971, com 58 anos. Ainda na sequência cronológica podemos citar, para maior clareza, as seguintes observações do Augusto. Prossigo com o papai olhando as listas. Quando vivo, Augusto efetuava os serviços de escrita do pai, assessorando-o nos mistérios de contabilidade e planejamento. Daí dizer que prossegue olhando as listas, e digam aos nossos rapazes e às nossas meninas. Augusto se refere às atividades adicionais em suas tarefas, após os jovens do Lar do Amor Cristão organizarem a Mocidade Espírita Augusto César Neto,
nesta noite em nosso grupo. Antes da reunião mediúnica, o grupo realizou visita a lares necessitados da região, para o indispensável socorro material e espiritual. Nessas novas formações ou negócios que vão surgindo, Augusto fala dos novos empreendimentos comerciais do pai, após a desvinculação de que tratamos em mensagem anterior. Em suas primeiras palavras, Augusto diz, na mensagem, que o rapaz foi entregue à família, nos Altos do Morumbi, em alusão ao Hospital Albert Einstein, localizado no bairro do Morumbi, próximo ao Palácio dos Bandeirantes. Balão apagado. E agora vou contar para vocês como passei além terra e além mar para o além mesmo. O marca a vida dera prego de bate pronto. Procurei dar um come de corpo na violenta e caí pelas tabelas no aguazal. Estava metido na boca do leão, rebentando o peito para sentar pé, quando percebi que o lampejo dava uma de vagolino e a lata deu com os burros na água. Por dentro senti a vela derretendo no moringório griloso. Até que virei balão apagado na laraca. Escutei palas e vozeirões da super equipe, mas não consegui bater uma caixa. No começo da mágica, faturei pensadas e acreditei que algum cupincha tivesse feito crocodilagem, me colocando no baratino, porque entrei num sonho de fantástico, vendo capivaras e homens de branco à minha frente. No imaginário embirutado a visão continuou e notei que alguns tiras me carregavam para dentro de um belo rodante para dar uma esticada, sem que eu soubesse pra quê. Aí mergulhei na estirada do sono grosso. Gastei um cacetão de tempo pra dar o eco. Foi aí com muita demora que o clarão apareceu e estava uma vara dando o esbregue, quando enxerguei meu avô botando banca de anfitrionagem. Muito do abilolado, quis bronquear, dando altercação, mas o ponta firme aproxegou-se. Deu dicas com açúcar, paparicando o neto, falou e disse que eu havia vestido pijama de parado e me aconselhou um banho de loja nova. Vendo que estava numa bananosa de amargar, caí quente no bué chamando por minha mãe. O amigão me confortou, emplacando minha presença num carango voador e me levou para dar umas bandas num lugar brilhoso que me fazia pensar em festa. Era uma sala clara e bonita, parecendo um clube muito legal. Minha mãe estava ali numa barra de luz. Outra mãe, com carinho de flor no coração e no nome, abraçava minha mãe e acolheu este filhote aqui. Estava num grupo que começava numa acácia de Jesus, cercada de outras acácias. Decorei a bandeira lá do amor cristão. Desde essa hora sou do grupo. E hoje que estou por dentro das jogadas, aqui estou dando boquinhas para minha mãe, um pique-pique para todas as acácias e para todos os companheiros da nossa turma, gritando com toda a força: oi, gente, vamos pra frente com Jesus, porque Jesus não para e o nosso super time é uma parada. Augusto, 3 de novembro de 1975. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. O banho de loja nova, em linguagem diferente. Augusto nos conta como passou para o além mesmo, falando dos últimos momentos de sua permanência na Terra, como encarnado, até a compreensão da realidade irreversível. Estava morto. O avô a que se refere Augusto é o avô paterno Augusto César, falecido em São Paulo há 10 anos e que serviu de anfitrião para o neto em sua passagem para um outro mundo. Compreendendo que desencarnara, Augusto viu-se numa bananosa de amargar, mas seu avô levou-o a uma reunião no Lar do Amor Cristão, entidade espírita da capital, onde encontrou a mãe. Diz Augusto que estava num grupo que começava numa acácia de Jesus, cercada de outras acácias, em poética e carinhosa homenagem à dirigente do grupo, Dona Cássia Maciel Caçanha. Cabe lembrar que Dona Yolanda nos contou que 1 ano e meio após a morte do filho, este transmitiu a ela, através de Dona Cássia, expressiva mensagem psicofônica de que Dona Yolanda respeitosamente duvidou. Seguindo para Uberaba, poucos dias depois, em visita ao Chico, este, logo após os cumprimentos de praxe, antecipando-se a eventuais comentários, lhe disse: Dona Yolanda, a senhora recebeu uma mensagem do Augusto, através de nossa Cássia. O filho, sentindo as dúvidas da mãezinha, disse tudo ao Chico: o melhor programa, querida mamãe, abençoe seu filho e receba aquele beijo. Queria contar o que passei nos primeiros dias de meu novo lado de morar e escrevi em homenagem ao nosso grupo de corações amigos. Tudo segue bem. Agradecemos as visitas que fizeram. Fomos nós os visitados, nós todos que estamos reunidos aqui com o círculo querido. Peço ao nosso Renato prosseguir na estrada renovadora em que se acha. Ele e nossa querida Júlia estão com muito amparo do avô Antônio. Rota certa. Isso aqui é
Renato. O estudo liberta e o bem ao próximo nos pacifica. Trabalhar sempre com a bênção de Jesus. Este é o melhor programa. Nossa querida Pia, a outra mamãe que temos aqui, vai muito bem e espera escrever muito breve. Os pais do nosso irmão Oscarzinho estejam tranquilos. O irmão está sempre melhor. Os Paulos vão bem, com o mais moço deles trabalhando muito pelo outro que veio há pouco tempo. E que Deus nos abençoe a todos. O nosso querido livro tem sido motivo para muita alegria nossa. Agradecemos a Jesus por tantas bênçãos. E novamente, querida mãezinha, receba, com meu pai e todos os nossos, todo o coração naquele abraço do seu, sempre seu, Augusto. 3 de novembro de 1975. Complemento. Mensagem curta. Complemento da anterior. Traz, contudo, muitas citações, em homenagem ao nosso grupo de corações amigos. Estava presente na reunião em que Augusto escreveu pelo Chico as mensagens Balão Apagado e o melhor programa. Todo o pessoal do Lar do Amor Cristão que Augusto homenageia com suas palavras de agradecimento. Avô Antônio, Antônio Rota, pai de Dona Yolanda, desencarnado aos 83 anos, na capital paulista, em 15 de setembro de 1969. Nossa querida Pia, mãe de Dona Cássia, abnegada batalhadora da doutrina espírita a que se dedicou durante 50 anos, Pia Pacini Maciel faleceu em São Paulo, aos 70 anos, no dia 23 de julho de 1975. Oscarzinho, Oscar Secuto Júnior, filho de Oscar Secuto e Eunice Secuto, faleceu com 24 anos de idade em São Paulo, no dia 7 de junho de 1975. Os Paulos, pai e filho, Paulo Antônio Pacini, morreu com 21 anos em 15 de novembro de 1971, em desastre com automóvel no Morumbi. O pai, Paulo Pacini, faleceu 4 anos depois, no ano passado, aos 52 anos, vitimado por um infarto do miocárdio. O nosso querido livro tem referência a Jovens no Além, recém-lançado na época, Carta ao Amigo Anônimo. Mamãe querida, estamos juntos. Corações em prece. Agradecendo a Deus e aqueles benfeitores que o representam junto de nós, auxiliando-nos a dar os passos certos. Não estou vidrado nas recordações do 27, mas fevereiro acabando. Março nunca foi para nós assim tão feliz. Ocasião de trabalho mais, com papo menos. Creia, mamãe, seu filho está nas melhoradas de posição. Embarquei na mesma canoa, em sua companhia. Larguei, desde muito, a maré mansa, estou arrebimbando malho pra valer. Tenho até receio de repousadas, a não ser estas últimas de Lindóia, onde conseguimos refazer o forças. Obrigado, pais queridos. É o que posso dizer. Entendo que me esperam no lápis. Até o nosso amoroso guardião está na jogada. Ouvir papai falando que contava com mensagens do Augusto quase que me pôs pra desmaio. Desmaio de alegria, porque amor e saudade são os dois lados da mureta. A Penosa afinal não conseguiu papar-nos, de vez que estamos de olho na vida. A Penosa é aquela dama da sombra cujo nome não preciso dizer. Existem palavras que apenas criam complicações e grudes. E essa palavra que ficou em Penosa, é das tais. Deixa a criatura de Deus uma vara e a gente se esbalda uma barbaridade para repor o coração no lugar. Este meu plá é uma lembrança para todos, para o estado maior da família e para os oficiais mirins que estão crescendo embora ainda sejam pingos de gente. Falamos muito hoje em poluição e etc. para salvar as crianças especialmente, mas, com a graça de Deus, todos estão esnobando saúde e a tranquilidade possível. Se pudermos falar em tranquilidade com tanto apito e tantas confas em qualquer parte do mundo, mamãe, é isso aí. Trabalhar para o bem é faturar felicidade. Gosto de vê-la animada pra frente no time. Passar a bola, isto é, interessar a todos ou o maior número de amigos nas partidas é o segredo do sucesso. Continuemos. A grana gasta em servir é o investimento que dá pé. Sei que o papai fica feliz em saber-nos juntos no empreendimento e quanto maior a nossa mesada, mais pão à mesa do socorro fraterno. E isso é joia. O livro tem aumentado a nossa alegria de trabalhar. Muitos companheiros pedem fios. E pelos fios do pensamento a turma segue adiante com maiores possibilidades no caprichado das boas obras. Não acreditava que nossas conversas de rapazes dessem literatura. Pelo menos comigo,
O cordel está valendo. As palavras são macetes para a compreensão e sabemos hoje que muitos amigos nas turmas aguardavam algum blá 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 de nosso lado. E a nossa saberência está funcionando. É preciso redescobrir Jesus para nossos tempos. Antigamente, isso era função única dos religiosos. Hoje, porém, os mais pra cá de santos são chamados para aderir, falar de vida que não morre, tocar na fé em Deus. Mostrar que não adianta enrustir a realidade e revelar que continuamos nós mesmos, para lá da penosa, são deveres que nos cabem a todos. Isso é assim, ainda quando os candidatos ao trabalho, de meu nível, não estejam habilitados a segurar uma vela. Apesar de tudo, é necessário fazer luz e prosseguir em caminho. Mamãe, distribua os meus abraços a todos, do amigão Raul até o Walter Júnior, com os que ainda não nasceram e que virão ao nosso teto. Antes, porém, de terminar, seu filho Augusto tem uma solicitação a fazer. Trata-se de enviar uma carta. Nesta carta, o destinatário pediu moita. No entanto, um bom amigo. Corda quente e boa pinta. Leu nossas notícias do além e quer de nós alguma informação a mais sobre pife e boleta. E no futebol do por aqui não estou na banheira. Lufas de encebar as canelas. Devo dar o serviço. Por isso mesmo, posso afirmar a ele e a toda a corriola sem pichação e sem bronca para que não se engrupem. Fumete e leite de onça não dão pedal. Enquanto os caras estão por aí, resultam em escafeder pela tubulação, cair na horizontal fora do momento caprichado de abotoar o paletó, ouvir os esculachos de deleruscas e samangos, curtir grampeação e outros cambaus. E depois disso, os embalados vão chegando onde estamos. Sempre gagás da erva mágica ou caras cheias de mandureba. Então, começam os rolos da marginalia de que os indicados levam enormidades de caras para sair. E sair grampeados para novas tentativas de dar os acertos. Com o que digo não quero grilar a cuca de ninguém, mas precisava entregar o papo e falei. Estas notícias seguirão por serviços indiretos e alcançarão o destino. Pode ficar tranquila. Um rapaz considerado morto quando abre o bico não quer bobeira. Desde que já esteja lecionado pelos mestres daqui que tiram para nós de letra os ensinamentos da vida. Vamos pra frente que a frente é a chamada. Retrovisor só para consertar a marcha. Lembrar só o que presta. A tia Mafalda está bem e o Renato virou um cidadão de Cristo. Dos melhores. Teria até inveja do primo, se estivesse aí antes do tempo de agora. Mas estou feliz. Não parei. Ouvi a campainha da verdade e procurei me alistar. O bando da luz. Pois nós temos aqui o nosso bando da luz. Está presente, cada companheiro no instrumento próprio e todos agradecem aos pais e mães, amigos e irmãos presentes pelas escuras que recebemos. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. E vamos andando. As andanças não fazem o coração esquecer. Por isso, querida mamãe, peço um fio em sua dedicação e estalo em sua face querida aquele beijo, todo o amor e todo o reconhecimento do seu filho, sempre seu. Muito seu, Augusto, 1º de março de 1976, sobre o PIFA e a boleta. Inicialmente Augusto passa em revista os assuntos estritamente familiares, atualizando o papo com os pais. Curioso é notar a facilidade com que fala de fatos e ocorrências, ligados à dinâmica doméstica, com a naturalidade de quem acompanha tudo, de tudo sabe. Depois de morto, Augusto mais se integrou à família, vivendo intensamente no ambiente afetivo dos pais, irmãos, cunhados e sobrinhos. Está aí a contestação evidente às ideias abstrusas sobre a morte. Augusto, como o fazem os outros jovens, diz-nos através de exemplos práticos que ninguém morre e que as lágrimas dos pais saudosos são enxugadas pelos próprios filhos mortos. Assim, na parte primeira da mensagem, acompanhamos a lembrança do 27 de fevereiro, data do falecimento de Augusto. Anotamos a referência à estação de águas de Dona Yolanda em Lindóia, de que também participou. Tenho até receio de repousadas, a não ser estas últimas do Lindóia, onde conseguimos refazer o Forças. Mais adiante, fala da surpresa com que ouviu o desejo do pai em receber nova mensagem sua, pela pena do Chico Xavier. Surpresa compreensível, pois que apesar de muito amoroso o Sr. Raul César, com seu temperamento reservado, não tinha por hábito exteriorizar através de palavras seus sentimentos e anseios com relação ao filho, como o fez nesta oportunidade, deixando perplexos os familiares e, por que não dizer,
o próprio Augusto. Este é um pequeno episódio familiar que também nos surpreende, pois Chico Xavier estava à margem disso tudo. Após o entendimento em torno da família, matando a saudade, Augusto traz-nos a consideração a análise de um dos mais importantes tópicos de referência à conduta dos jovens. E o faz, atendendo o pedido de um amigo que preferiu não identificar-se. Como o leitor pode observar na mensagem, é quando fala de pife e boleta. Diz claramente: antes, porém, de terminar, seu filho Augusto tem uma solicitação a fazer. Trata-se de enviar uma carta. Nesta carta, o destinatário pediu moita. E daí por diante nos dá um show de gíria e de colocação de um dos mais agudos problemas que atingem a nossa juventude nos dias atuais. O tóxico e o álcool, vícios que andam juntos, na mortificação de valores respeitáveis, com o sepultamento de grandes perspectivas, de alentadas esperanças, fazendo com que os jovens, ainda inadaptados aos bancos escolares, na fase dourada de suas vidas, se entreguem à ilusão triste do vício, seguindo por caminhos e atalhos que os distanciam tanto dos compromissos, das afeições mais caras e de si mesmos. Bola branca para Augusto, que foi buscar junto a esses jovens a própria linguagem, em que não faltaram os deleruscas e samangos, o leite de onça, o fumete e a mandureba. Estalando na face querida da mãe o beijo da saudade, deixa-nos o valoroso companheiro, a saudade de novas palavras, voltadas para o esclarecimento dos jovens da terra, com quem sabe conversar, atualizando o diálogo, a ponto de transformar mesmo o antigo bando da lua, de nossas passadas recordações musicais, no atual bando de luz, em que se aglutinaram os jovens do além, cada qual em seu instrumento próprio, para o recado aos companheiros vivos da terra. Raul, Walter Júnior, Tia Mafalda e Renato já são nossos conhecidos. 5. Carlos Alberto da Silva Lourenço, Santos, 25 de junho de 1956. São Bernardo do Campo, 17 de setembro de 1974. Filho único de Severino Domingos Lourenço e Dirce Pessoa da Silva Lourenço, a volta do jovem santista, a despeito de estar sempre com a espada de Damocles sobre sua cabeça, com os pais que o procuram, evitando oferecer nomes, detalhes ou quaisquer informações a respeito do filho morto, para que eventual revelação mediúnica com que sejam contemplados, se torne inquestionável. Chico Xavier invariavelmente oferece-nos provas irrefutáveis de sua condição de intérprete do plano espiritual, com informações do além, realmente desconcertantes. Com meio século de atividades mediúnicas ininterruptas, de continuada vivência dos princípios de Jesus, é Francisco Cândido Xavier, sem qualquer possibilidade de engano de nossa parte, o maior médium de que se tem conhecimento em toda a história do Espiritismo, interligando a exuberância de sua mediunidade e polimorfa condição de abnegado apóstolo do bem. Cremos mesmo que a compreensão de sua grandeza, quer no campo da fenomenologia mediúnica, que no terreno fértil de sua colaboração à causa do Cristo, está reservada para o futuro, quando as condições de investigação psíquica, associadas ao nosso aprimoramento moral, nos oferecerem mais palpáveis elementos de análise. O que podemos entender facilmente, no momento, é que Chico Xavier representa a imagem do homem dos séculos futuros, em que o coração e cérebro, igualmente aperfeiçoados, edificarão a terra com que todos sonhamos. Daí ser para Chico, fato rotineiro, absolutamente inormal, a passagem que envolve o jovem santista, citada em uma de suas 3 mensagens constantes deste livro, denominada Aniversário de Renascimento. Em determinada altura da mensagem, Carlos Alberto diz textualmente: outra pergunta que você e o paizinho Severino me endereçavam no silêncio de nossa festa de almas, é se me achava contente com a mudança de local de nossas lembranças. Desenvolvendo o assunto mais adiante, Carlos Alberto diz: o recanto de paz em que a saudade se converte em oração permanente é a venerável, em verdade, mas não deixa de ser o carro final em que se viajou para a estação de regresso da excursão empreendida. Como o leitor pode observar a evidente referência à mudança de local de seus despojos no cemitério, onde fora sepultado há 1 ano. O próprio casal se viu surpreso diante da revelação, pois que tudo foi feito com muito sigilo. 1 mês antes de irem ao Uberaba, e 1 mês antes do aniversário do falecimento do jovem,
ocorrido em São Bernardo do Campo a 17 de setembro de 1974, preocupado em colocar os restos mortais do filho em um túmulo que lhes pertencesse, a despeito de já estarem carinhosamente acomodados em uma das gavetas do jazigo do avô, conseguiu o Sr. Severino o traslado do corpo para outro terreno, no mesmo cemitério do Saboó, onde fora sepultado. Além dos pais, das providências necessárias participaram os tios Olavo e Amelinha. Na mensagem de 21 de setembro, um mês após as mudanças, Carlos Alberto não deixou por menos. Falou do ocorrido, agradeceu aos pais e também aos tios por tudo. O próprio Chico ficou surpreso ante as revelações. Mas não é essa a única passagem digna de nota que encontramos nas mensagens de Carlos Alberto, incluídas neste livro. Há episódios outros de singular relevância, como o recado ao pequeno Alexandre, em resposta a um pedido que o primo lhe formulara certa feita durante visita ao cemitério, e como as notícias da mãe do Dr. Marins, médico psiquiatra de Santos, fatos que desenvolveremos mais adiante, no estudo das mensagens. O resseguro de Deus. Queridos pais, querida mãezinha Dirce, querida mãezinha Amelinha, querido papai Severino e querido papai Olavo, devo pedir a bênção de 4 pais amorosos e abnegados. É o que faço, e agradeço a Deus essa felicidade. O amor é a riqueza maior da vida. Compreendo isso agora, ou melhor, estou compreendendo e sinto-me feliz por isso. Gente muito moça não chega aqui com muita alteração. Vamos, pouco a pouco, lutando para penetrar o entendimento de que se precisa. Talvez por isso, nossos amigos e até mesmo nosso Augusto aqui presente me recomendam escrever. Não sei se estou mesmo assim, na condição de dar notícias construindo a paz. Entretanto, obedeço. Mãezinha Dirce, estou agradecido a tudo que fazem por me auxiliar, ajudando aos outros. A bondade que se estende, em nome dos que voltam para cá, é uma espécie de relacionamento progressivo. Cada criatura que recebe alguma coisa de bom por nós, é um ponto de luz quando nos recorda. Queridos pais, sei que vão gastando tempo e dinheiro, mas isso é semelhante a depósito bancário. Quem faz qualquer doação em auxílio dos outros está investindo. Mesmo que a organização de crédito venha a falir naquilo a que chamamos esquecimento ou ingratidão, temos o resseguro de Deus. A divina providência oferece a cobertura necessária. Nunca se sintam incompreendidos ou vítimas de alguém que haja se desinteressado de nossa vida ou de nosso afeto. Quando alguém se afasta do clima de amor a que foi chamado, entrando em posição contrária à expectativa daqueles que lhes desejam o bem, é considerado nas leis divinas por doente, e Deus determina que os débitos de carinho desse alguém para com os outros sejam devidamente remunerados. Continuemos, desse modo, a trabalhar e servir. O tempo de transformar a dor em alegria e a aflição em esperança está em nossas mãos. É preciso aproveitar, estender adiante as tarefas com que fomos honrados. Parece que vim para cá, a feição de menino, mas tenho estudado incessantemente. Uma nova fé está sobre mim, graças a Deus, ensinando-me a matemática do bem. Os problemas são vinculados ao amor em auxílio ao próximo, e os cálculos se realizam na base do serviço aos outros. Agradeço, querida mãezinha Dirce, tudo o que fazem por mim. Toda a bênção em forma de pão e agasalho, socorro e remédio, em favor dos outros, para mim é muito importante. Um dia disse Jesus aos companheiros: todo o bem que fizerdes a um destes pequeninos, é a mim que fazeis. Para compreendermos isso, creio eu, é necessário que a gente esteja ausente do corpo, depois de estar nele por algum tempo. Isso ocorre porque estamos ligados àqueles que amamos, e tudo o que façam eles por nós na pessoa dos outros é auxílio a nós próprios. Não tenho expressões para traduzir os meus agradecimentos ao paizinho Olavo e à mãezinha Amélia. Ambos conversam comigo na foto, como se estivesse ali presente na imagem. E ouço tudo, porque um fio de amor nos liga uns aos outros, em todas as fases da vida, quando o amor nos rege a existência. Regina, Miriam, Celso, tantos afetos estão comigo. Peço a Deus me faça crescer no entendimento para servir. Rogo a mãezinha Dirce sempre mais esperança e serenidade. A querida mãezinha ainda me preocupa. Enquanto nos vemos todos juntos, noto-lhe a segurança, mas quando a solidão nos traz a lembrança, sei que as lágrimas lhe caem do coração sobre o filho que não a esquece. Mamãe querida, tudo passou. Agora, é uma vida nova,
Diferente. Seu Tato não morreu. Apenas cumpriu a ordem de regressar para onde o esperavam e creia que vou ter rico de amor e de esperança. Porque todos, um dia estaremos juntos, tanto quanto possível. Continue diminuindo os tranquilizantes. Às vezes, o sono demora ou o descanso parece fugir e o medicamento é a isca do sono. Compreendo tudo isso. Mas precisamos de sua saúde, porque temos muito a fazer. Agora que me ensinaram a trabalhar de outro modo, entrelacemos nossos braços e corações para servir. É servindo que seremos servidos. É amparando aos outros que os outros nos trarão o amparo preciso. Muitos amigos deixam lembranças aqui aos presentes. Nosso Augusto abraça Dona Yolanda e pede-lhe a mesma fé com que nossa querida irmã sempre se revela disposta a auxiliar-nos. Estimaríamos, ele e eu, cooperar na obtenção da palavra de muitos dos presentes, mas isso é impossível. Precisaríamos de muitas máquinas mediúnicas, cujas teclas estivessem na sintonia necessária com os amigos desejosos de se expressarem. Nosso irmão Ricardo Tadeu promete à mãezinha, à irmã e ao jovem Márcio o carinho de todos os dias. O amigo Gabrielzinho tentará deixar aos pais um recado mesmo rápido e nosso irmão Carlos Eduardo ainda está em condição de tratamento, sem poder exprimir-se. Nosso irmão Cremonese está presente e diz à companheira para confiar na bondade de Deus. Temos outros companheiros, ligados à nossa assembleia familiar que se unem aos nossos votos desejando-lhes paz e felicidade a todos. Nossa irmã Lenice, a cuja presença fomos levados, Augusto e eu, pelas solicitações do nosso meio, está em restauração. A morte é uma porta aberta a fim de que a gente escape da terra, mas geralmente, a pessoa deixa o campo de trabalho e de luta em que vivia assim como está em si mesma. Poucos se livram das impressões primeiras com rapidez e facilidade. Morrer em si será fácil, mas deixar de ser nós mesmos é muito difícil. Vou aprendendo essas coisas e transmitindo, porque os amigos da vida superior me recomendam que explique tudo isso como sinto e vejo, para que ninguém se iluda com renovações apressadas. Mãezinha disse: peço-lhe calma e fortaleza mais uma vez. Com mãezinha Amelinha, agradeçam a vovó Deolinda as preces com que me beneficia. Nossa querida vovó Pessoa e outros corações queridos estão me auxiliando. Se eu pudesse, meu paizinho Severino, cobriria todas as mágoas do mundo com um véu de paz e de esperança. Creio hoje que é muito triste vermos a tristeza dos outros, sem conseguir fazer com que os outros fiquem menos tristes. Paizinho Lavo, nosso doutor Bezerra foi medicá-lo esta noite. A indisposição já passou. Estejamos tranquilos. Mãezinha disse e meu papai Severino, se estivesse em meu poder continuaria escrevendo. Mas é preciso dar aquele até logo que põe o coração no ar, até que a saudade venha e tome conta de todas as nossas forças. Isso, porém, não impede a minha alegria e a minha gratidão a Deus por lhes haver falado. Recebam todo o carinho e todo o amor do filho que os acompanha com muita fé em Deus, na certeza de que Deus nos fará felizes para sempre. Carlos Alberto, Tato. 16 de agosto de 1975. Outros investimentos. Iniciando a mensagem com uma colocação bastante feliz, Carlos Alberto nos ensina a compreender como investimento qualquer atitude que tomemos em benefício do próximo, pois que o resseguro de Deus nos garante o êxito da aplicação. Afeito a essa nomenclatura bancária, comercial, quando vivo, Carlos Alberto se preocupava muito com o assessoramento das atividades do pai, que, com a função de escriturário do pronto-socorro municipal de Santos, cumula de vendedor. Exemplo do interesse do filho pelos negócios do pai ocorreu pouco antes de sua morte. Como no mês de agosto de 1974, as vendas foram particularmente substanciais, Tatu já previa para setembro possibilidades de bons investimentos, tendo mesmo, a respeito, trocado ideias com o pai, mal sabendo que foi essa reserva, o lucro extra de agosto, aplicada nas despesas do seu sepultamento. Vejamos as citações da mensagem. Tato foi criado pelos pais e pelos tios que sempre viveram próximos. Daí encontrarmos sempre em suas mensagens a referência aos 4 pais. Dirce Severino, Olavo e Amélia. Os tios, e pais por afinidade, Olavo Jorge Bonfim e Amélia Pessoa da Silva Bonfim, já foram identificados em Jovens no Além. Nosso Augusto, coautor do livro, Uma Nova FEI, Faculdade de Engenharia Industrial de São Bernardo do Campo, onde Carlos Alberto desencanou,
na quadra de basquetebol. Ambos conversam comigo na foto. Olavo e Amélia confirmam essa observação do sobrinho, pois que habitualmente procuram conversar com a foto de Carlos Alberto, como se ele ali estivesse. Regina, Miriam e Celso, já nossos conhecidos, mencionados em Jovens no Além. Regina Célia da Silva Bonfim Mariana. Miriam Aparecida Pessoa da Silva. Celso Alberto Pessoa da Silva. Nosso Augusto abraça a Dona Yolanda. A mãe do Augusto aparece com frequência nas mensagens dos jovens, posto que sempre que pode está presente a reuniões do Grupo Espírita da Prece, em Uberaba. Nosso irmão Ricardo Tadeu promete à mãezinha, a irmã e ao jovem Márcio. Ricardo Tadeu Richetti faleceu em São Paulo, a 2 de junho de 1971, com 19 anos, vitimado de provável intoxicação pelo aquecedor a gás do chuveiro da residência. Sua mãezinha é a senhora Iracide Oliveira Richetti, a irmã é a senhora Salete Maria Richetti Parisi, mãe do jovem Márcio Marcelo Parisi. Gabrielzinho, também nosso conhecido, mencionado outras vezes no livro. Nosso irmão Carlos Eduardo. Carlos Eduardo Arias nasceu e desencarnou em Santos. Sua morte é 17 de dezembro de 1974. Com 12 anos apenas, deveu-se à explosão de um recipiente de álcool. Filho de Adolfo Ferveda Arias e Letícia Stutz Arias. Nosso irmão Cremonese, Eunildo Cremonese, falecido aos 53 anos, no dia 5 de dezembro de 1973, na Via Anguera, perto de Araras. Nossa irmã Lenice Sampaio Brazão, estudante de terapia ocupacional, filha de Tabajara Teixeira Brazão e de Maria Benedita Sampaio Brazão, faleceu em acidente de motocicleta na Avenida Faria Lima, em São Paulo. Ao desencarnar, Lenice contava 20 anos, indisposição que acometeu o tio Olavo, no dia anterior à recepção da mensagem, aniversário de renascimento. Querida mãezinha Dirce, meu querido paizinho Olavo, Deus nos proteja e nos abençoe. Mãezinha, seu coração se transformou numa chama em forma de prece ou uma oração em forma de sol, de tal modo, que por mais tentasse acalmá-la, não consegui. Um ano. Tanto tempo mental em tão poucos meses. E tantas saudades juntas davam para arrebentar o peito. Compreendo, mamãe, tudo isso, mas peço-lhe serenidade e paz. Afinal, estamos reunidos. Não pense que seu filho estava ausente neste natalício da alma. Estive, sim, em casa, durante o tempo em que isso me foi possível, e recebi suas preces, seu carinho, suas lembranças e suas flores. E regozijei-me ao ver que berço do seu tato não estava solitário. Aquele amor de criança me apareceu uma luz nova em nosso ambiente. Um anjo que peço a Deus se transforme num homem de bem, com o afago de duas mães. Mãezinha Dirce e mãezinha Amélia. Recordei os dias que nos ficaram na memória e naquele rostinho suave tive a ideia de rever o meu próprio retrato. Não sei externalizar minha gratidão e o meu carinho de todos os instantes. Notei, mamãe, que você formulava tantas perguntas em nosso encontro espiritual de meu primeiro aniversário de renascimento. Sim, estou muito contente com a chegada de nosso André Luiz e creio que muito pedi aos nossos benfeitores espirituais para que seus braços maternos não ficassem vazios. Agora, roguemos a Jesus para que nos ajude a vê-lo em desenvolvimento abençoado e feliz. Cada qual de nós surge na Terra com uma ficha de trabalho a executar. Em razão disso, espero que tudo possa sorrir ao presente e ao futuro do irmãozinho que os pais queridos me deram em nosso lar do mundo. Creia. Achava-me ao seu lado, mãezinha Dirce, quando de nosso entendimento com o nosso caro amigo Dr. Danilo sobre o nosso pequeno companheiro e guarde a certeza com meus dois paizinhos, aqui presentes, que estou muito feliz com essa preciosa dádiva do céu. Eu sei que um filho é trabalho, às vezes, sacrificial para os que fazem paz na terra, mas é uma tarefa que vem de Deus e que Deus abençoa constantemente. Por isso é que o amor dos pais é uma dedicação sobre-humana. Rejubile-se comigo, querida mãezinha Dirce, pelo encargo que recebemos. Louvado seja Deus. Guiar uma criança é melhorar os destinos do mundo, quando aprendemos a conduzi-la para o bem. Doemos tudo o que tivermos de melhor ao nosso querido recém-nascido ao lar e conservemos a convicção de que amar é levantar corações para Deus. Outra pergunta que você e o paizinho Severino me endereçavam no silêncio de nossa festa de almas é se me achava contente com a mudança de local das nossas lembranças. Sim, queridos paizinhos,
Agradeço o carinho com que se propuseram a realização do que foi feito. Entretanto, embora reconhecido, peço para que não se preocupem com o lado material de nossas vivências no mundo. Tenho a ideia de que por aí passamos à maneira de viajores, utilizando veículos diversos para atingir o término da romagem. O recanto de paz em que a saudade se converte em oração permanente é venerável, em verdade, mas não deixa de ser o carro final em que se viajou para a estação de regresso da excursão empreendida. Não nos aflijamos tanto com o veículo e sim conosco, de modo a transportarmos em nós os valores imperecíveis da alma que nos entretecem a verdadeira felicidade. Agradeço-lhes, queridos paizinhos, extensivamente aos paizinho Olavo e Amelinha, todos os pensamentos de amor que me dedicaram na mudança a que me referi. Neste sentido, porém, desejo contar-lhes que passei o meu natalício número 1, em me reportando ao meu renascimento na vida maior, depois de nosso encontro em casa, num elevado ambiente de lições, no qual um instrutor nos deu ensinamentos de que lhes transmito alguns tópicos, à maneira das flores e dos bombons que lhes desejaria ofertar em nossa comemoração mais íntima. Disse ele para nós: filhos, a criatura de Deus é auxiliada por Deus mais amplamente a começar do ponto em que essa criatura começa ajudando aos outros. Não nos esqueçamos disso, para reconhecer que, pelos outros, Deus se expressará sempre em nosso benefício. Eu acrescentou: se vocês, meninos desencarnados na Terra, tivessem obtido as maiores diplomações nas ciências humanas, conquistando o poder de sanar o câncer ou de lavar todas as chagas que atormentam a Terra, em forma de moléstias difíceis, se vocês houvessem alcançado a força de orientar multidões por decretos de autoridade suprema, renovando os processos políticos na experiência terrestre ou construindo cidades novas à base dos mais altos conhecimentos da engenharia, e se, depois de tudo isso, não tivessem atingido o coração das criaturas para iluminá-lo com as bênçãos da compreensão e do amor, de certo teriam conseguido muito pouco. Certifiquem-se hoje de que a renovação com Jesus para que o entendimento e a solidariedade venham a reinar no mundo, é o nosso trabalho maior. Imagino, queridos pais e queridos amigos, que numa festividade doméstica um brinde melhor não poderia, de minha parte, oferecer. Trago-lhes, pois, o que senti e aprendi teoricamente para que nos unamos todos nesse movimento de espiritualidade e elevação de nossas vidas.